Oi, gente, bem-vindos a mais um Fab Talks. Eu tô aqui hoje com uma das, se não a pioneira nesse negócio todo que a gente está aqui, que é uma das primeiras blogueiras do Brasil, que transformou em um negócio que hoje pode ser considerado tipo um império. Eu amo. Mas é verdade, Camila Coutinho. Eu tô muito feliz tô de estar muito aqui. feliz. Nossa, a gente se conhece de outros carnavais, pop-up store, Lembra? bolsas de moletom, somos dessa era. Não, juro, Lembra? era daquela época que blogueira nem cobrava ainda pra fazer as coisas, É lembra? isso. Eu tô com qualquer presente, eu tava lá já. É. Gente, era época só de blog, não tinha nem Instagram nessa época. Nossa, muito, muito legal. Gente, eu tinha minha marca e eu lembro de ter feito uma ação com várias blogueiras, você era uma delas. Foi uma explosão aquilo, Fabi. Eu nunca vi nada igual, gente. Fazia, tipo, fila no quarteirão. Foi. E eu falava, o que tá acontecendo? E vocês chamaram todo mundo pelo blog, né? Foi surreal. Surreal. E E é seu muito- blog já era enorme, Já né? era enorme, mas é muito legal ver as reinvenções, né? Porque eu acho que tem muita gente que te assiste aqui no Fab Talks e nem lembra, Nem lembra. dessa era, né? Não, tanto é que eu tenho muitas seguidoras que vieram depois da maternidade. Eu já não tinha marca, eu já não estava fazendo isso. E agora eu sou sócia de marcas, mas assim, elas pegaram essa nova fase, não viram toda essa outra fase, Isso né? é muito bom. É muito louco. E eu ainda via elas e falava, gente, como pode as pessoas serem tão conectadas? Eu nunca imaginei que eu ia um dia ter essa base, essa conexão com pessoas como vocês têm, né? E faz uma reviravolta, né? É. Na internet, eu acho que o tempo é sempre sempre é hora de começar do zero e bombar, assim. Porque as pessoas Exatamente. vão se reinventando, isso é muito mágico. Mas você conseguiu, de uma forma muito admirável, fazer essa sua reinvenção, né? E você se tornou uma pessoa muito relevante no empreendedorismo, né? Como referência para muitas mulheres. Eu acho isso muito fantástico, porque você se tornou uma referência mesmo, sabe? É muito lindo de ver, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que mais me satisfazem hoje. Eu vou colocar, porque Para se ouvir, né? me Melhor. concentrar na voz. Eu bom. resisti por conta do G-Beauty, mas eu vou colocar. Mas tá lindo, é bom. Ó, ajeitar a franja aqui. Mas isso é o que mais me satisfaz hoje em dia, sabia? Ver a resposta das pessoas, não pelo... Eu vendo produtos, eu pago meus boletos com as publis, porém, quando as pessoas se conectam com o meu estilo de viver. Uma vez uma pessoa me falou, você é minha influenciadora de vida. Olha isso. Assim, claro, não é eu querendo ter essa pretensão né? Mas ela quis dizer da maneira que eu vivo, altos e baixos, mostra a realidade, sabe? Como eu me comporto. Eu fiquei feliz de poder, sei lá, contribuir de uma maneira que seja além de produto, sabe? Sim. Então, de E inspirar. se comunicar sem perder sua essência, eu acho. Isso é uma coisa muito legal. Que quem te acompanha desde o começo, eu sou uma dessas pessoas que acompanhou você desde o começo e com a sorte de ter uma proximidade, né? Então, apesar da gente não ser tão próxima, toda vez que a gente se encontra, a gente sempre conversa e você sempre teve a mesma essência durante todo esse processo. Isso é muito lindo. Obrigada. Mas é verdade. Obrigada. Mas eu sinto que eu tô cada vez mais eu. É. Transparece, porque eu acho que no início eu sempre fui eu, assim, nos encontros, né, e tal, mas eu acho que a internet teve uma época mais engessada. Uhum. E aí eu sinto que agora eu tô mais solta do que nunca. E eu tô sentindo isso de mim personalidade, também, que engraçado. né? Eu acho que a gente vai amadurecendo nesse ambiente e vai ficar, tipo assim, é isso. Gostou, não gostou, Eu sou isso assim. aí, gente, né? Que é a melhor coisa, a gente se libertar dessa uma pressão. liberdade. Nossa, muito. E ao contrário, conecta mais ainda, né? As pessoas reconhecem. Assim. Totalmente, a resposta é imediata quase, assim. As Sim. pessoas percebem, falam, nossa, tá na melhor fase, mais solta, né? Acho que é maturidade. Graças a Deus. Graças Quanto mais a cedo, Deus. melhor, né? Mas vem cá, vamos voltar lá pro começo, porque eu acho muito legal, assim, de lembrar que você, quando você lançou seu blog, você já não lançou um blog com seu nome, né? Você já quis fazer uma coisa que... Você já pensava nesse negócio de transformar em uma plataforma, algo que fosse além de você ou não? Não, é porque não tinha a blogueira, não existia a blogueira. Não existia nada. Mas nem gringas, assim, né? Nada, a Kiara não existia. Era só Caramba. blog. Quando eu comecei, era só blog de fofoca. Então, eram as celebridades, não existia a figura da blogueira. Eu comecei antes da Kiara, um pouco. Então, não... Camila... Gente, acho muito chique falar que começou antes da Kiara. É, 18 anos esse ano. Faz. 18 anos. Maioridade.
Caramba, gente. Blogueira dinossauro. Então, assim, não existia nenhuma referência, ninguém tinha interesse na pessoa, entendeu? Então, eu Entendi. realmente não tinha nem minha foto lá no blog. E por que Garotas Estúpidas? Por causa do Eu assunto? zoava, porque na época das celebridades, né, que tinha uma... Gente, a gente seria todo mundo cancelado hoje em dia, né, naquela época. Com as coisas que porque escrevia, as coisas que se falava. falava, meu Deus. E zoavam muito essas celebridades, né? Tinha uma cultura do bullying muito forte. Sim. E aí fizeram uma música Stupid Girls relacionada a essas Ah, é meninas. verdade, lembrei. Mas era um negócio assim, que nunca existiria hoje. E isso tem 18 anos, é pouco tempo, né? Se for parar pra pensar. Não, Na surreal. mudança. Na mudança, né, de hoje em dia, graças a Deus, as pessoas tendo mais Sim. consciência. Às vezes pesando um pouco pro politicamente correto demais, mas assim, é muito louco pensar as coisas que a gente podia falar antes, que hoje em dia a gente nem passa pela nossa cabeça, que a gente fala, gente, como Não, assim? tem umas coisas bizarras. Eu acho que tem que ter um radicalismo para as coisas se encaixarem Isso é de novo, verdade. porque são coisas sérias. Porém, eu odeio hipocrisia. E eu me irrito muito quando as pessoas... quando eu percebo que as pessoas estão usando as causas no bem próprio. Pro marketing, né? Quando é só isso, é um negócio que tem muito. Eu acho que é isso que dá aquela... Hoje em dia, assim, quando a gente vê que as pessoas estão se apoderando de feminismo e da causa do racismo, etc., Sim. para fim próprio. Eu acho que é sobre a causa, não sobre a pessoa, Com sabe? certeza. Eu acho que isso é uma coisa que tem que sempre estar... E tem muita gente fazendo isso, A né? internet Infelizmente. Mas aí contanto que mude, né? A gente tá... Não, mas vem cá, naquela época que você começou Garotas Estúpidas e tal, quando que você percebeu que tinha um potencial de desvincular um pouco, assim, de você, Camila, pro Garotas Estúpidas e se transformar numa coisa tão forte duplamente, assim? Porque eu lembro que eu achei isso genial na época. Eu falei, gente, ela conseguiu fazer o negócio dela virar duplo, né? Não depender tanto dela. Sim. É muito doido. Eu comecei a postar umas fotinhos assim, tipo um look do dia, mas eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Então eu via que os comentários eram muito maiores que quando eu postava Paris Hilton. Aí foi quando acendeu assim a luzinha. E foi muito aos poucos, assim. Depois eu fui num Fashion Week super de roupa jeans e camiseta, desfile da Dior. Eu, Não assim, acredito. jeans e camiseta. E o povo começou a me gongar nos comentários. Tipo, como é que você nem se arruma? Aí eu comecei a perceber que, putz, mudou. Eu vou ter que Tinha uma Camila, expectativa. tinha uma expectativa. Aí, aos poucos, eu fui entendendo. E aí, quando eu separei as duas marcas, foi muito por uma questão editorial, tipo, vou ter 2 produtos. Só que depois, comercialmente falando, é muito bom também, né? Porque são Você consegue produtos vender de 2 independentes. lugares diferentes. Às vezes eu nem sei o que tá rolando no GE, quando eu vejo a publi lá. Oba. Surreal, surreal. Você transformou num negócio à parte do Sim. seu, né? Porque eu acho que isso é uma coisa muito interessante de nós fazermos. É difícil quando o seu trabalho é sobre a sua vida. Né? E aí, quando você cria produtos independentes, que também é a ideia da G-Beauty, você fica com um pouco mais de liberdade para pensar em futuro, né? E como você é em questão da exposição naquela época versus hoje? Que eu vejo que mudou muito também. Mudou. E é boa essa pergunta, porque eu acho que eu tô cada vez menos, ao mesmo tempo que eu tô mais em alguns assuntos. Então, eu tô cada vez... Eu não sou, nunca fiz Big Brother muito, assim. Talvez quando eu morava em Recife eu fazia um pouco mais. Mas eu sou cada vez menos Big Brother. Mas de vez em quando eu abro o Stories e falo sobre um assunto muito vulnerável naquele recorte. Você abre o coração mesmo. Mas aí eu não fico mostrando o meu dia a dia, as pessoas que estão comigo, a intimidade das pessoas que estão comigo. Final de semana eu sumo, geralmente. Mas tem hora que eu abro e falo, gente, eu falei esses dias sobre... o meu arquivo lá me mostrou uma foto de 2017 no Coachella. E aí eu postei e falei, essa foto aqui vocês não sabem, mas na época eu tinha acabado de me separar. E eu estava muito confusa e perdida nesse momento aqui. E aí eu estou postando isso aqui para vocês, para dizer para vocês que tudo passa. Porque hoje eu olho com perspectiva para aquilo, e claro, foi super difícil, mas eu estou em outro lugar hoje. Então, esse momento significa outra coisa para mim hoje. E isso é uma coisa super íntima, né? É verdade. Só Você que aí se expôs. é um recortinho, assim, aí volta para... E também não foi real time, né? Você não se expôs lá naquele momento, chorando quando você estava vivendo. Você trouxe esse assunto depois. Com maturidade e com utilidade, assim. Porque eu penso muito em ser ferramenta, em dividir algumas ferramentas, do que usar essa pauta ou esse momento íntimo para ganhar audiência, sabe? Entendi. Que tudo bem, quem faz também. Eu só não tenho estômago. Sim. Entendeu? Mas você já tentou? Você já fez isso em algum momento? Eu não lembro de você. Não.
Eu acho que, tipo assim, a gente vê que, às vezes, quando você expõe em relacionamento, ou quando... aí dá mais audiência, né? Então, é uma tentação você usar aquela pauta ali. Mas eu acho que eu tô cada vez menos nesse sentido. Tipo, quando você vai buscar alguém para se relacionar, você quer alguém que seja distante dos não, holofotes. eu nunca namorei ninguém que fosse holofotes. A não ser o seu primeiro marido, que acabou se tornando graças a você, mas não foi foi? depois. Foi. Foi depois, sim. Mas ele acabou ficando em evidência na época, não Mas ele foi? ficou um pouquinho e depois ele Depois ele parou, porque não desencanou. era dele, assim, sabe? Mas foi muito tempo depois. Não me atraio muito, Entendi. sim, por isso. Eu acho bonito, né? Tem vários gatinhos públicos, mas eu, assim, a longo prazo, eu procuro uma pessoa mais discreta, assim. Porque Eu senão sou não vai discreta. conversar com essa história sua de querer se preservar, né? Exatamente, exatamente. Mas assim, quando você foi crescendo, você já estava com o Diego na época? Quando eu fui crescendo de blog? De blog. Sim, porque a gente começou a namorar, eu tinha 16 anos. Ah, você nem tinha aberto o blog Não ainda. tinha, eu abri com 18. Ah, então você meio que cresceu junto. Sim. E você acredita nessa história de, tipo assim, quando você tá bombando... Sabe que nem naquele filme do Diabo Veste Prada, que eles falam assim, quando você tá no auge da sua carreira é porque a sua vida pessoal tá uma merda e tal. Você acredita nisso ou você acha que não é verdade? Você acha que isso atrapalhou, de certa forma, Não, um relacionamento zero. que você tinha ou não? Eu não tenho. Isso foi uma interpretação que as pessoas fizeram muito na época, né? Aham. Porque as pessoas não conseguem aceitar e compreender o fim de um relacionamento num fade. É. O fim. De muitos anos, além de tudo, é. Então, assim, as pessoas ficam buscando polêmicas e razões para o término, né? Quando às vezes não tem, foi só um fim de ciclo, que foi o que foi. Aham. Não quer dizer que foi fácil, mas foi. Mas não teve nada a ver com isso, pelo contrário, eu sempre tive muito apoio, não só dele, como da família dele Ah, é? Que também, legal. da minha sogra, das irmãs, das minhas cunhadas na época e tal. Então, assim, 100%, não tenho nada para falar. E sobre o equilíbrio, eu penso muito que a vida é o que te puxa mais na hora. É. Se você está ali no momento que o trabalho está pesando muito, você está mais dedicado ali, porque aquilo está soando mais importante para você. Eu vejo de uma maneira natural. Você sempre, claro, nunca pode pender muito ao extremo que você deixe, pelo menos é a minha cabeça, um dos lados, né? Com a bunda de fora. Você não equilibra os pratinhos, né? Que eles falam. É só difícil equilibrar todos. todos. Então, assim, às vezes você está tipo, mais pro seu trabalho, mas você tem que estar atento. Se você tiver num relacionamento, pera aí, deixa eu olhar para cá também para não perder se isso é valioso para mim. Sim. E o mesmo o contrário, né? Você não pode, tipo, nem para um lado nem para o outro. Então, mas eu acho que, tipo, eu não tenho peso na consciência se eu tô no momento, sei lá, apaixonada ou que o relacionamento esteja precisando mais de equilibrar aqui no trabalho. Tem que ser feliz, sabe? Eu acho que... Você se sente workaholic? Eu não me sinto, porque o trabalho, eu gosto muito do meu É um trabalho. prazer para você, É né? um prazer. E eu criei o meu trabalho a partir de um hobby. Uhum. Então, isso é um privilégio, assim. Então, é muito misturado, sabe? Mas como eu sou minha chefe, eu equilibro tudo. Então, assim, tipo, aqui eu não quero, aqui eu vou viajar, aqui tá muito, diminui aqui, essa semana eu só... Entendeu? Você então, consegue assim, fazer isso? consigo. E a minha vida pessoal é muito prioridade. Que legal. Então, assim, eu realmente reorganizo de uma maneira que eu fique feliz, assim. Aí tem hora que você tá mais, tipo, focada em trabalho, você dá mais um gás. Agora que eu tô solteira, eu tô, tipo, trabalhando bastante, porque você fica mais voltada. Claro. Para você. Mais livre, né? Exatamente, com o tempo mais livre. Entendi. E aí, naquela época, quando você se viu... Bom, você estava de um lado explodindo, né? E de outro lado, desmoronando, de certa forma, Sim. no lado pessoal, né? Como que você fez para lidar com essa situação e como que você deu a volta por cima nessa época, sem deixar com que esse outro lado que estava indo super bem fosse afetado? Porque isso é uma coisa difícil, quando a gente está com momentos muito difíceis na vida pessoal, não deixar isso afetar na vida profissional, sabe? Eu acho que afeta e Tudo bem. tudo bem, sabe? Mas na época, isso é ótima essa pergunta, porque ninguém nunca tinha feito. Sério? Eu terminei esse relacionamento na véspera do Fashion Week. Caramba, de gringo. Paris. Ah. Tipo assim, foi na véspera. E aí foi super difícil para mim, porque a gente já estava falando, enfim, sobre isso e tal. Não Claro, foi do nada, né? nunca é do nada, mas é muito difícil. E aí a gente meio que botou um ponto final na véspera dessa viagem. E eu fiquei, vou ou não vou, vou ou não vou. E eu conversei com a minha família e aí a gente chegou a uma conclusão de que
era bom eu ir para eu esparecer. Só que eu fui e só quem sabia de tudo eram as nossas famílias e nós. Então, Vocês não tinham divulgado ainda? não. Então, imagina, eu passei o Fashion Week inteiro com esse segredo. Foi meu aniversário, eu cantei parabéns. Eu lembro que é seu aniversário nos Fashion Week sempre, Todo né? mundo lembra, né? Porque teve uma hora que eu falei, não quero mais meu aniversário na Fashion Week. Gente, Cantei parabéns com esse segredo. mas tinha alguma amiga lá? Tinha a Alguém? Vicky. Aí depois, no Ai, que último dia, bom. depois do último desfile, A Vicky Seridono, pra quem não sabe. que estava aqui antes, Sim. inclusive hoje. Aí a gente foi almoçar e aí eu contei para ela. E hoje em dia a gente ri porque tinha uma garçonete que era brasileira e ela ficou rondando a mesa e eu não conseguia terminar a história porque a mulher não saía de lá. Ela tava fuxicando. Meio que ouvindo, assim. Foi Ai, muito que engraçado. bode. Hoje, né? Foi engraçado. Sim, naquela época só tipo, sai daqui. Mas aí eu estava segurando esse segredo, né? E até a minha assessora. Não, e ainda na você tem que época, estar lá, sorridente. bonita, gente. Foi horrível, foi uma tortura. Nossa, imagina. Foi uma tortura porque eu não sabia lidar com aquilo, deve ter machucado muito ele também, né? De assistir. Ver, né? Exato. Eu não pensei nisso na hora, eu acho que eu estava muito anestesiada. Mas aí, numa hora que eu estava me arrumando para ir para um desfile, eu vi uma notificação de alguém que tinha notado que eu não sei se ele não tinha me deixado de seguir, uma coisa assim. Sei. E aí tipo uma fofoquinha. E aí a minha assessora perguntou: "Tá acontecendo alguma coisa?" Nem ela sabia? Não. E aí na hora eu só comecei a chorar. Ai, que difícil. Foi isso. Aí vocês foram meio forçados a divulgar. Não, aí eu continuei quieta no meu tempo. Aí voltei para casa com calma. E aí não existia essa coisa. Isso é curioso também. Não existia essa coisa do statement público. Ah, na época não. Fui eu que fiz. Jura? Uhum. Que as pessoas, que vocês falam juntos, né? Tipo, aquela Não, coisa- eu peguei e eu falei, eu não quero dar essa notícia por uma assessoria de imprensa, porque eu acho que é uma coisa muito fria, eu também não vou soltar um release falando isso, eu não sabia nem o que fazer. Falei, eu acho que a melhor maneira de eu fazer isso é eu falar no meu canal. E aí eu escrevi um texto, postei uma foto. Eu lembro que eu fiquei triste. Não, né? Todo Nossa, mundo foi o post ficou, mais né? difícil, foi horrível. E aí foi isso, aí postei, mas aí começou outra jornada, né? De você se recuperar e se reconstruir, né? E quanto tempo você acha que demorou para isso acontecer? Acho que um ano e meio. Aí, tá vendo, gente? Quem estiver passando por isso não é rápido. Não, gente, Porque às não vezes é dá a impressão rápido. quando estão olhando de fora, assim, e falam, ai, tá vendo? Ela tá linda, tá não sei o quê, mas Gente, demora. esse negócio que vocês veem no Instagram, não acredito em nada. Confia, não acredito em nada. Porque, assim, eu tava super sofrendo, nem sei onde eu tava, em Nárnia. E lá fazendo as coisas que eu tinha que fazer completamente no automático. Então, assim, não é parâmetro, realmente, assim. E demora mesmo. Só que você tem que curtir é uma palavra meio sádica para essa situação, mas você tem que estar atento ao seu processo. Se abrir para sentir, né? Isso. Aí meu pai me chamou, meu pai é meu guruzão, né? Me chamou e falou assim, filha, agora você vai ficar mais sozinha, você vai pensar muito na sua vida, se prepare, como se fosse assim, você vai atravessar um túnel. Ele já sabia. Seus pais são São separados? separados. Ah, então ele já tinha Já tinha o a histórico. experiência para ajudar. Aí ele só... Você morava foi em Recife? Recife. E aí, quando que você mudou? Aí eu demorei um pouco, que eu fiquei assim, eu só quero mudar, porque todo mundo falou assim, agora ela vai para São Paulo, porque a conclusão foi essa, né? Tipo, foi a carreira, e não foi nada disso. Acharam que você decidiu e é isso? E aí eu falei, eu só vou morar em São Paulo se eu realmente tiver vontade de morar em São Paulo. E aí eu comecei a ir no final de semana, porque a minha experiência com a cidade era só trabalho. Eu falei, deixa eu ver se eu gosto de viver nessa cidade. E aí eu comecei a vir final de semana, ir para uma festinha, outra, para testar. E aí eu comecei a gostar. Fazer mais amigos. Fora da vida de trabalho, né? Mas, na verdade, meus amigos aqui são todos de Recife. É? Eu tenho meus amigos de São Paulo, tenho. Mas o povo que eu saio no final de semana, É mesmo? cheio de recifense. Eu acho que tem pergunta sobre isso, né? Porque a Bárbara fica de pé, já tem. Tem uma pergunta da Iana. Oi, Fabi. Oi, Camila. Meu nome é Iana. Primeiramente, queria dizer, Fabi, que sou muito sua fã. Te acompanho já há muitos anos, adoro seu conteúdo. E eu fiquei muito feliz de ver que essa semana a convidada vai ser a Camila, que também é uma pessoa que eu já acompanho há muito tempo e adoro seguir. Bom, a minha pergunta para a Camila é a seguinte: como foi para ela voltar à vida de solteira depois de tantos anos casada, depois de tantos anos no mesmo relacionamento? Eu imagino que deva ser um recomeço, né? Um reaprendizado em todos os aspectos.
Bom, é isso, meninas. Um grande beijo. Fabi, adoro o Fabi Talks. Obrigada. Ai, que muito fofa. obrigada. Fiquei tentando descobrir de onde ela é, pelo sotaque. É. Não sei se é Bahia, Eu sempre talvez. fico curiosa também. É. Nossa, muito boa essa pergunta. Ótima pergunta. Eu ia fazer Gente. justamente essa pergunta Vocês não também. estão entendendo. Eu virei um bebê. Eu não Jura? sabia o que fazer, Fabi. Tu ia saber? Eu? Bate na madeira, eu tô solteira hoje. Eu não sei nem o que eu Meu faria. Jesus Eu amado. era solteira na época que era Então. tipo ICQ, sei lá, MSN. Nem celular, smartphone a gente tinha. Gente, Juro, que foi dó. uma loucura, porque assim, foi como se eu tivesse lá no mundo encantado e bum, me jogaram na selva. A última vez que eu tinha sido Você solteira. já estava muito conhecida nessa época já, né? Porque imagina, eu entrei nesse relacionamento com 16, ou seja, nem blog eu tinha, Uhum. e saí com 29. Nossa, foram muitos 12. anos. Caramba. Aí o que eu faço aqui agora? Não, Peraí. e uma mulher, né? Tipo... Só que se você vê os meus trejeitos e eu, Camila, nessa época, é outra pessoa hoje. Porque eu comecei a me apoderar de mim. Tipo assim, pera. Como se fosse, tipo, um novo corpo, sabe? Aham. Tipo assim... Você nem lembra mais o que você gosta sozinha, porque você era, tipo, junto com outra pessoa, né? Também. Mas, assim, eu entrei numa noia, assim, que até me prejudicou no trabalho. Será que eu sou interessante? E aí, foi quando eu comecei a fazer terapia. Eu comecei a fazer terapia quando eu fui separar, né? E aí, eu continuei. E essa era uma pauta da minha terapia. Porque eu era uma pessoa muito segura e muito sênior no trabalho já, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, etc. Só que na vida pessoal, amorosa, eu era uma bebê. Entendi. Então, essa insegurança da bebê no amor começou a entrar no trabalho. E eu comecei a ficar com medo de fazer coisas que, para mim, ia fazer com o pé nas costas. Te trouxe uma insegurança, tipo, Misturou, se gente. boicotou um pouquinho, assim. Eu comecei a ficar com medo de falar, tive uma crise de pânico para falar em público. Chocada. Foi, ninguém nem soube, acho que não soube. Não, a gente nem percebeu. Mas assim, foi, eu tinha uma palestrinha não, um talk para fazer. E aí eu fiquei, não vou conseguir. Gente, eu não vou conseguir fazer. Mexeu com a sua liga lá confiança, que eu não assim. vou, não. Cara, Aí o meu pai, eu liguei pro meu pai e falei, não vou conseguir não sei o quê. Aí ele ligou para, na época, minha assessora, Duda, e falou, vai para casa dela agora, vai para lá agora, fica com ela, para poder ela ir, eu todo acalmando. Mas Aí era no dia? no dia. Caramba. Aí eu fui correr, dei uma volta no quarteirão, corri. Aí voltei, falei, vou maquiar, vou fazer tudo, mas talvez eu não vá, hein? Mas aí eu fui. Porque os monstros, a gente não pode deixar engolir a gente. Perfeita. Porque senão a gente vira comidinha de monstro, o monstro fica grande. E Nossa, eu aí, amei isso. Ele vai engolir você sempre. Então, quando o monstro chegar, você bota ele no lugar dele. Vai com medo mesmo. Vai mesmo. Porque depois eu cheguei e fiz, aí eu falei, tá vendo? Fiz. Tipo, não foi... Eu não achei que eu brilhei nesse dia, mas eu fiz. E aí, depois... Não, e você deve ter ficado com orgulho de si mesma, do tipo, eu Aí fiquei consigo. forte. E isso te alimentou o bichinho bom. Exatamente. O monstro não, mas o bichinho bom. E eu não respondi a Gente. pergunta da mulher, né? Não, mas... Peraí. Não, eu tenho uma curiosidade, por exemplo, você tá tantos anos num relacionamento e você ser uma pessoa pública, eu sei que algumas amigas minhas que já passaram por isso também, que também são públicas, falam que quando termina, vem umas pessoas que você nem imaginava, Sim. não vem? Aí eu vou voltar para a pergunta dela. É. Aí eu ficava na balada assim, ó, quieta. O que eu faço aqui mesmo? Querendo fazer as coisas com medo, porque aí vão tirar foto, o que vão fazer. Depois eu descobri que ninguém tinha interesse na minha vida pessoal. quanto você imaginou. A fofoca minha, ninguém tá nem aí. E outra, que as pessoas me respeitavam muito em Recife. Entendi. Então, eu comecei a ver que eu podia sair na balada, que ninguém levantava um celular. Isso eu fiquei Gente, de que cara. bom. Imprensa, nada. Enfim, mas aí eu Você não comecei... construiu essa imagem, né? E as pessoas, tipo, me respeitavam. Acho que me conheciam desde nova, né? Me conhecem desde nova lá. Então, eu comecei a me soltar muito aos poucos, porque vem realmente uns caras que você vê que o cara tá querendo escalar em você. Vocês acham que Nossa. tem homem interesseiro? Com certeza. Vinha um negócio assim que eu falava, o que é isso, gente? Tem nada a ver. E aí eu ia... Mas aí, aos poucos, eu fui me familiarizando e aí quebrando alguns preconceitos que eu mesma tinha. Tipo, o que é que vão achar de mim? Aí eu fiquei com as pessoas bem nada a ver, assim, bem X, para Que é destravar. importante, né? Super. Meu conselho é... Beija na boca. Beija na boca, pega um boy que você quiser, um boy bem nada a ver com você, porque isso liberta.
Você liberta do que as pessoas estão esperando de você. Ah, Camila agora... Porque começou, né? Camila agora vai namorar com uma pessoa assim. Deveria namorar com a pessoa assado. Aí ficavam palpitando As em pessoas tudo. criam as projeções delas para você. E aí eu namorei com uma pessoa que não tinha nada a ver com o que as pessoas esperavam. Me libertei. E quando eu fiquei solteira de novo, eu já estava em outro lugar. Então, eu já saía para jantar, já estava mais solta. E aí Entendi. foi 2.0, entendeu? Mas você sentiu muito esse julgamento público? Zero, nenhum. Zero? Tava Ai, tudo que na minha bom. cabeça. Jura? Porque você não pode dar direito das pessoas terem esse controle sobre você, entendeu? Quem pauta até onde as pessoas podem ir no julgamento delas é você. Isso é verdade. Então, quando você vê, por exemplo, a Anitta falando da vida dela, vida sexual dela, quando ela se adianta, ela já diz, gente, vocês não vem falar Nem aí, disso, não afeta sabe? nada, né? Porque Nada que falarem. vocês não têm que dar opinião num negócio que já está muito bem resolvido. Entendi. Então, eu acho que você também não pode deixar essas pessoas sentirem que elas têm direito de dizer o que você pode fazer ou não. Entendi. E você se sentia meio ingênua, assim, nessa questão do amor, assim? Completamente. Eu consigo imaginar. Eu não sabia, eu falava, aí eu paquerando, aí eu falava, fazia uma atitude Você lá pedia na ajuda paquera. para as amigas, assim? Uma pior que a outra, cego ganhando cego. Não tinha isso. Muito bom. Não tinha, Fabi. Todo mundo estava namorando, das minhas amigas de Recife, já tinha um filho, se brincar. E isso é difícil também, né? Quando você fica não, solteira mentira, não tinha e... um filho não, que eu fui a primeira a casar e a única a separar das minhas Entendi. amigas de Recife. Única. Única. E daí é difícil, né? Porque daí você tem que ter uma outra turma para sair e tudo Mas eu mais. sou muito sortuda, porque claro que você sempre, a solteira acha solteira, né, É. o imã. Mas as minhas amigas casadas são animadas e eu Ai, saía que muito bom. com elas. Então, Ótimo. foi show também nesse sentido. Mas... Você ia paquerar. Ia. E eu levava elas pro show de forró, os casais. Eu conseguia os ingressos, fazia, vamos todo mundo. Maravilhosa. Não, mas aí você falou que você era ingênua. Era ingênua. Aí eu chegava na paquera e fazia... O cara estava paquerando comigo, eu estava interessada. E aí eu correspondia à paquera dele. E aí tinha uns caras muito player, né? E aí o cara fazia um movimento que eu, não entendia. Aí eu, será que eu fiz alguma coisa de errado? Ferrei tudo. Aí eu chegava na terapia assim, eu sou um idiota. Eu ferrei Estraguei tudo. o joguinho. Estraguei. Era um jogo puro lá. E eu Ai, sei. de mamona. Aí depois dava tudo certo, entendeu? Mas aí eu estava aprendendo a jogar. E a hoje fazer, você né? tá expert? Hoje eu respondo as mensagens das minhas amigas. Hoje ninguém te dobra. Hoje se tu... Não, assim, a gente tô não brincando. não tá imune a nada, né? O coração, ele é traiçoeiro. Mas nada como a experiência. Isso é. Eu já leio as coisas assim, os movimentos, minhas amigas vêm me perguntar, eu falei, elas ai, ele não vai mais responder isso aqui. Gata, daí, ó, amanhã ele tá respondendo. Segura a tua onda que amanhã chega esse zap. Aí chega. Aí elas me mandam, tá vendo? E nesses anos todos, você não é... Você falou assim, eu não sou muito essa pessoa que as pessoas têm interesse em fofoca, etc. Sim. Mas com certeza já saíram várias coisas sobre você. Isso te afetava de alguma maneira? Tipo, notícias que saíam, ou coisas que a pessoa tenta descobrir da sua vida pessoal, ou você lida numa boa? Não tentam, sabia? Não? Eu fico de cara. Assim, nossa, eu acho que eu sou muito É desinteressante mesmo? da fofoca. Porque só Acho que sai você não dá assim. abertura, que nem você falou. Eu né? acho, eu percebi isso. Quando tem namorado, assim, que você vai, né? Eu fiquei parecendo seu pai agora. Quando lança um namorado novo... Muito bom. Aí as pessoas vão lá e falam, né? Mas sempre são umas notícias muito pequenas. Não sai, tipo assim, sei lá, nesses veículos grandes, assim, sabe? Mas você acha que você intimida os homens? Não intimido. Não. Eu acho jurava que sim. Tem uma pergunta disso? Tem? Eu jurava que sim. Não. Porque você é muito empoderada, assim, sei lá. Eu não sei se eu dou medo a longo prazo. Ah, Vamos ver a entendi. pergunta pra mim. Vamos ver. Pra eu não me antecipar. É a Vivian. Oi, Fabi. Oi, Camila. Meu nome é Vivian. Só pra falar que eu sou muito fã de vocês duas. Não perco um Fabi Talks. Adoro podcast. Façam sempre. Camila e Fabi. A minha pergunta pra Camila é a seguinte. Camila, como que você lida com a pressão, digamos assim, da sociedade por ser uma mulher super bem-sucedida, não ter filhos, não ser casada, né? Eu sei que você já foi, mas enfim, não ser casada no momento e tudo mais. Estou te perguntando isso porque eu tô no mesmo barco que você. Não sou nem 1% tão bem-sucedido quanto você, mas estou caminhando para isso. E como que você lida com isso? Acredito que hoje em dia os homens, eles têm medo. Eu acho que parece que eles têm medo, sabe? De mulher bem-sucedida, mulher que sabe meio que o que quer.
Enfim, é isso. Um beijo pra vocês duas e até mais. Eita. Obrigada Gente, pela ó, pergunta. Tem muitas coisas para responder nessa pergunta. Talvez você tenha que dar play nela de novo para eu lembrar. Porque tem muita coisa nessa pergunta. É. Primeiro de tudo, é muito triste que ela comece o áudio pedindo desculpa por ser bem-sucedida. É, que Entende? louco, né? Que coisa triste, gente. A gente tem que ficar com vergonha, porque a gente... Ela não assume, né? Ela fala, eu tô no fala mesmo com barco, mas aí eu não vergonha. tô. Ela começa assim, não, porque como é que você lida com a pressão da sociedade? É. Por você ser bem... Minha gente, vamos refletir sobre isso, porque é muito absurdo. É. Fico arrepiada de ouvir. Porque, assim, em 2023, a gente ainda está... Eu escutei uma amiga minha, conhecida, não é amiga, não, há umas 2 semanas atrás. A gente estava numa festinha, numa coisinha assim, e ela falou, ela é super bem-sucedida na área dela e tal, ela falou, eu estava com um paquera, que é amigo dos meus amigos homens, e tinham marcado de encontrar num bar. E eu não tinha chego ainda, porque eu estava trabalhando, vamos dizer, até umas 8h30. Ela não é autônoma, né? Ela trabalha para uma empresa. E aí eu estava trabalhando meio que até tarde, e eu pedi para o meu amigo não dizer que eu estava trabalhando, porque eu sei que isso assusta e que os homens procuram uma mulher disponível. Gente. Olha isso, gente. Que é bizarro. muito forte. E ela pediu, ela ficou com vergonha de estar trabalhando até aquele horário. Pausa para a reflexão. Surreal. Então, assim, eu acho triste, realmente, a palavra é essa, que a gente tenha que estar se justificando dessa maneira a essas alturas, e triste também que o mundo esteja criando mulheres evoluídas nesse sentido e não esteja preparando os homens, pelo menos dessa geração, que eu acho que talvez essa nossa geração seja a geração do limbo, Uhum. né? De tipo, da mudança geracional. As pessoas que vêm agora na frente... Já quem tem tá outra atrás cabeça. quem está atrás da gente convive, que é mais velha guarda, no sentido de... É Aham. show também, porque está todo mundo no iOS antigo, Aham. entendeu? A gente está aqui, ó, espacate. E o povo mais novo já está mais bem resolvido com muita coisa, eu imagino, né? Aham. Então, assim, eu Eles acho... quebram alguns, sei lá, Sim. tabus, alguns coisas que a gente tinha como regra, sei lá. É. Eles quebram isso, né? Essa nova geração. A gente tem essas regras meio que na cabeça ainda e a gente está tentando se desvencilhar delas, não é? Sim. Mas eu acho assim que eu pensei tantas coisas nessa pergunta que eu já perdi o raciocínio. Deixa eu me lembrar. Outra coisa que eu ia dizer sobre isso. O tempo mudou, gente. O tempo acontece de maneiras diferentes no mundo todo. Existem continentes, países, cidades que vivem um tempo por conta das condições geográficas, da cultura, da religião. Então, tem evoluções diferentes no mundo. O Brasil também. Então, assim, o tempo roda diferente em Recife do que roda em São Paulo para as mulheres, por exemplo. Todas as minhas amigas que moram em Recife têm 2 filhos, casadas com 2 filhos, mais ou menos. E quem mora aqui, das minhas amigas também de Recife, não estão casadas, estão focadas em outra coisa, de carreira. Não focadas em carreira, mas, tipo, acabaram... Pelo lifestyle mesmo. pelo lifestyle da cidade, porque o tempo de São Paulo é outro, a cultura da cidade é outra. Então, eu acho que você olha uma mulher de 50 anos hoje, Mônica Martelli, a Ivete Sangalo, a Vanessa Camargo tem 40, a Sandy tem 40, você não consegue identificar o conceito dessa idade com a imagem e com o estilo de vida e o que elas realizam. Então, acho que a gente tem que começar a absorver que os tempos na vida da mulher mudaram. O tempo de casar, o tempo de ter filhos, essa onda de... Onda não, né? Esse momento do congelamento, que inclusive eu estou fazendo agora, vou fazer agora em que legal, junho, que nesse massa. mês. Porque os É tempos uma mudaram. libertação, com certeza. Eu acho que é isso, mudaram os hábitos. Sério que as pessoas acreditam que o mundo fica tão moderno em tantos sentidos. A gente está falando de inteligência artificial e as pessoas não absorveram que os tempos mudaram? Tipo assim, e aí eu acho que existe também, a pergunta vai ser o podcast inteiro. Foi boa essa pergunta. Agora vamos para o futuro. Existe um negócio chamado seleção natural. Você não quer um homem com você que não tenha segurança o bastante para olhar para você como um todo e olhar isso como um bônus. Porque você é uma mulher interessante, independente, que trabalha, tem a sua vida, é um complemento.
o casal junto é mais forte, vai mais longe também, porque no dia a dia você traz coisas interessantes para a relação, da mesma maneira que você recebe. Então, eu acho que no longo prazo é uma relação muito saudável quando o casal e o homem, principalmente, né? Que eu também entendo que é um job para o homem se adaptar a essa nova realidade, sabe? Que a masculinidade do homem, inclusive a virilidade do homem, está muito linkada ao poder. Então, quando ele entra num relacionamento que a mulher também tem muito poder financeiro, ou mais que ele, talvez ele fique meio abalado, meio cego, assim, sem saber para onde ir. Qual o papel, né? Qual o papel dele. Mas eu acho que todo mundo ganha quando essas coisas começam a ser raciocinadas, sabe? Porque eu acho que o que guia um relacionamento é o respeito pelo indivíduo. Não assim, eu te respeito porque você é homem. Eu te respeito porque você é um indivíduo. Então, eu acho que quando você muda essa mentalidade, o respeito continua existindo, o cuidado continua existindo, só que é pelas razões certas, né? Sim, e eu te amo porque eu te admiro, dos dois lados, né? Perfeitamente. Então, isso. eu acho que é isso. Talvez o filtro ficou mais afunilado. Sem dúvida, os homens ficam um pouquinho assustados. Por isso que eu falei, eu não intimido na porta de entrada. Mas talvez a longo prazo, quando imaginam a vida, sim, devo intimidar. Mas aí eu acho que também cabe ao homem, e o homem que se encaixa melhor, e eu busco, a pessoa que eu busco é uma pessoa segura, sabe? Isso é perfeito de falar. Foge desses caras que não querem. Seleção natural. Exato, que vai dar amei. merda, entendeu? Porque Amei. quando o cara entra num relacionamento inseguro, eu falei até no Aí podcast... pode virar tóxico, Menina, ele pode vira- querer acabar assim com a sua autoestima. Vira muita coisa, Fábio, é muito perigoso. E o cara, às vezes, tipo, nem sabe, né? Mas, digo, nem tá percebendo ali, porque é uma coisa tão intrínseca que ele nem percebe. E aí ele tem expectativas de você e você talvez tenta suprir essas expectativas e você se perde no meio do caminho, não é? Ele fica frustrado e não consegue, não tem como escoar e escoa pro lado errado. Geralmente é isso, assim. Mas, assim, é isso. É um pouquinho triste, mas eu acho que a gente tem que ficar fiel à nossa verdade, o que faz a gente feliz, e eventualmente as coisas se organizam. E a seleção natural traz uma pessoa que seja um encaixe bom para você. Não, e eu percebo que as mulheres que são assim bem resolvidas, que você claramente é muito em relação a isso, são as que mais usam aquela frase tipo antes só do que mal acompanhada. É isso, você não vai ceder para estar com alguém, né? Você quer encontrar alguém que vai agregar para você, né? E outra, eu tenho lido muito sobre amor, sobre relacionamento, sobre, enfim, tenho me interessado muito. E você só amar é uma capacidade, né? Amar não é uma pessoa. Se você amou uma pessoa e, sei lá, eventualmente você terminou, o seu amor não vai junto com aquela pessoa. É uma capacidade que você tem dentro de você. É um sentimento que você gerou, né? Para com aquela pessoa. E as pessoas só conseguem amar de verdade, pelas razões de verdade, quando elas sabem ser sozinhas. Quando elas sabem ficar bem sozinhas. Sim. Porque a carência, se você ama pelo caminho da carência, tipo assim, ai meu Deus, eu não consigo ficar só. Cadê o homem, cadê a mulher? Não, é esse. Você vai prender a pessoa pelos motivos errados. Ciúme, ego, apego. E amor é o contrário disso. Amor é querer bem, amor é liberdade, amor é outra coisa. É o oposto do ego. Então, quando você fica feliz sozinha e você escolhe estar junto, é por um motivo muito nobre. E aí eu acho que as pessoas deveriam trabalhar melhor isso nelas, porque, inclusive, ajuda a selecionar melhor. Nossa, perfeita. E eu amo essa coisa de o relacionamento é uma escolha diária. Eu sempre falo isso. É uma escolha diária. Eu escolho estar com o Bruno, por exemplo, há tantos e tantos anos, diariamente, e ele também. Sim. Né? Ninguém está forçando a gente a ficar junto. E é assim que você começa a dar valor também. Você não entra numa rotina que você não valoriza aquela pessoa e vice-versa. Inclusive, a campanha... Eu vim fazendo stories no carro para cá sobre a campanha do Dia dos Namorados da GE Beauty. E fui eu que fiz o copy, aí meio que a ideia da campanha. Eu não queria falar especificamente de amor, porque todo mundo fala, né, no Dia dos Namorados. Eu quis falar de intimidade, porque isso é uma coisa que eu falo muito também, que as pessoas dão muito valor ao novo, à novidade, novo paquera, aquele cara bonito, aquela mulher bonita, mas as pessoas esquecem de valorizar a intimidade, que, por exemplo, é o que você dá aula, valorizar com o seu gato. Mas eu falo, eu não troco o que eu tenho hoje pelas borboletas do estômago do começo. Sim, porque a que é intimidade maravilhoso, mas eu acho que nada é muito é preciosa melhor a do que intimidade. você ter essa intimidade. Eu achei ótimo esse approach. Construída, e você na intimidade faz muita coisa. Em todos os sentidos. De sexualmente, na vivência, no relacionamento. São laços que são muito mais
profundos e mais preciosos por conta disso. Sim. Às vezes, os arranjos no casamento até mudam por conta da intimidade que você tem com a pessoa. Sim. Então, as pessoas que têm relacionamento aberto, por exemplo, se é um relacionamento aberto bem-sucedido, eu imagino que ele tenha sido gerado por uma relação com muita intimidade, Sim. para que se chegue nesse ponto, né? Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que também voltar a olhares, assim. Mas essa sua segurança que você tem muita segurança, você conquistou essa segurança. Você acha que chegou para você antes no trabalho e depois na vida pessoal? Você acha que veio junto? O que te deixa insegura, por exemplo? O que te deixava e o que te deixa hoje em dia? O desconhecido é o que mais deixa a gente insegura. Então, toda vez que a gente vai encarar qualquer coisa desconhecida, que o exemplo que eu falei no início, a solteirice, era desconhecido para mim. Aí a gente fica, tipo, cego, né? Onde é que eu tô pisando? E você fica com medo. E aí, só que também, sempre que é uma coisa desconhecida, é uma oportunidade de você aprender a lidar com aquela situação. Mas você transparece essa insegurança em algum momento? Porque eu te acho tão Eu acho que segura de si, assim. Eu falo, meu, em algum momento ela tá naquele momento que às vezes a gente fica mesmo de... Ai, meu Deus, eu quero ficar aqui no meu cantinho porque eu tô muito insegura. Tem esse momento para você? Eu acho que tem. Eu não sei se as Melhor pessoas deve ter, conseguem- não lembro. Não, mas é deve porque eu tô pensando... Porque, veja, eu acho que a insegurança, ela transparece de maneiras diferentes. Porque você acabou de falar que quando o cara fica inseguro, por exemplo, um exemplo, às vezes a insegurança, a maneira dele demonstrar a insegurança dele, não é tipo, ai meu Deus. É essa o mulher. contrário, É né? o contrário. A É pessoa, montar em cima da a pessoa. Vem um lado aí, entendeu? Então, acho que é importante você reconhecer como a sua insegurança vem. Como que a sua insegurança vem? Por exemplo, quando eu solteirice, eu fiquei tipo... Ou fiquei sem querer fazer o negócio lá, que eu tive mini Sim. crise de pânico. Ou, por exemplo, quando eu fui lançar a GE Beauty na pandemia, que eu não sabia, eu falei sobre isso ontem, eu não sabia fazer 80% das coisas que eu tinha que fazer ali. E não sei muita coisa ainda, tá? Eu fiquei muito ansiosa, fiquei nervosa, não tinha parâmetro para Quando saber você se foi eu tava lançar, era indo bem. pandemia? Era Lançou pandemia. na Eu pandemia? não sabia... Onde é que eu olho o parâmetro? Se isso eu estou fazendo bom ou ruim, se esse número está bom ou ruim. Entende? Aham. Então, eu fiquei diferente. Fiquei mais nervosa, irritadiça, entendeu? Ansiosa? Ansiosa, porque eu me senti frustrada, porque eu não sabia se estava bom ou se estava ruim. Entendi. Então, qualquer comentário falava, putz, acho que está ruim mesmo, então. Então, assim, e aí eu também fui começando aí você tem que estudar, você tem que se colocar em modo aprendizado, porque aí você vai se inteirar daquilo e cada tempo que você estuda mais, se apodera mais daquele assunto, você se sente mais segura e assim segue, né? E eu ainda vou chegar na sua empresa, mas eu quero ainda voltar para o momento, por exemplo, quando que essa garota de Recife que lançou um blog lá atrás, etc., começou a ter acesso a tanta gente, assim, famosa. E, por exemplo, você vai lá e entrevista qualquer um, sem nenhum tipo de receio, essa sensação que dá, pelo menos. Aí eu quero ouvir de você. Tipo, eu tava vendo, sei lá, que você postou ontem, hoje, sei lá, a sua entrevista com a Gisele. Mas, assim, todas as pessoas que você já acessou para o seu canal, ou sei lá, quando eu fui lá na sua festa da GE. Gente, eu sou muito louca, né? Caraca, As meu. coisas que eu invento. Então, mas é isso. Como? Eu quero aprender, juro, porque cagada de medo. eu sofro de síndrome de impostora. Sim. Então, a gente estava com essa ideia, por exemplo, desse podcast, muitos meses antes de eu virar e falar, tá bom, vai, vamos fazer um piloto, a gente conversando e eu me Enrolou boicotando. vocês, né? Mas é isso, tipo, como que você vai lá e fala, cara, não me intimido com essas pessoas, tô lá, eu sou boa o suficiente, como que é isso? Ou não tem esse momento, você vai lá e fala, que nem você foi no talk, que você foi com medo mesmo e pronto. Sempre tem medo, eu acho. Sempre dá nervoso. Você Sempre dá, tipo... você tinha isso? Tenho. Mas você sente que você tem essa cara de pau, no bom sentido, que eu acho extremamente importante. Você tem isso, né? Eu tenho uma coisa assim, de eu vou, aí lá eu vejo o que der, entendeu? Então, tipo assim, aí na hora que eu cutuco a pessoa, tipo, Anitta, ou sei lá, Ivete, que eu cavo a oportunidade, eu cavo, né? E aí, na hora, no dia, é óbvio que eu fico nervosa. Tipo assim, ai, meu Deus, o que vai acontecer? Mas aí eu vou e, tipo, nem... Na real, sempre que... Acho que 99% das vezes que a gente tá insegura ou nervosa, as pessoas não percebem, viu? Eu acho que a gente tem acha isso que as também. pessoas estão super sacando e as pessoas não estão sacando. Então, isso é bom também. Porque aí, depois que você começa, vai, Entendi. flui, entendeu? Então, eu sempre me coloco nas situações e aí me viro na hora. Mas aí, por exemplo, você já acessou elas e elas foram legais, mas Sim. teve, não precisa falar nome, Claro. mas assim, teve momentos que você foi atrás, que você falou, meu, vou atrás dessa pessoa, e a pessoa, tipo,
literalmente cagou pra você, sei lá. E aí você falou, gente... E aí te trouxe alguma insegurança ou não? Você falou, tá bom, acontece. Não, é que, na verdade, quando, por exemplo, a Carolina Dickmann, no início do GE, eu mandei mensagem para ela, para entrevistar. E aí ela, sei lá, o assessor dela respondeu, educado e tal, mas não tinha agenda para fazer. Mas era muito no início do blog. Depois que uns começaram a aceitar, e aí eu comecei a fazer no carro as entrevistas, aí eu tinha muita cara de pau de perguntar as coisas, e as pessoas se sentiam na intimidade de responder, que nem você, com essa cara de anjo. Todo mundo fala isso, né? É. Você que vem nesse podcast, se prepara pra falar. Todo mundo fala isso, que eu vou, tipo, nas beiradas. Nas beiradas. Eu tô até com medo dessas folhinhas dela. Eu nem olho. Né? Mas entrevistadora boa é isso. Você tá vendo? Não, teve uma seguidora que falou pra mim uma vez, eu tava com a ficha assim, né? Dela assim, olha a prova que você nem olha pro roteiro, tá de ponta cabeça. Mas isso quer dizer uma boa entrevistadora, né? Seu pai já deve ter gostei. E aí, ainda bem que você não deixou a sua impostora ali dominar, porque todo mundo tem. Graças a Deus, né? Porque uma vez me disseram isso, uma boa entrevistadora é quando ela tem o roteirinho dela, mas ela aproveita para onde a pergunta leva. Sim. Porque senão você perde os ganchos, né? Total. Mas voltando, eu fico super nervosa, assim, não a ponto de me paralisar, mas dá o frio na barriga, assim, sabe? E aí essas pessoas, você vê esse mundo dando voltas, você deve ter visto muito isso. Tipo, lá do começo, quando, sei lá, você ainda morava em Recife, seu blog... É que seu blog sempre foi grande porque você começou muito lá atrás, mas eu digo assim, pessoas que não te deram muito valor, não botaram muita fé e de repente... Dá a volta mesmo. Volta, né? Volta. E aí Por isso que as pessoas, quando me perguntam quem eu admiro, sempre são pessoas que estão muito sensíveis e atentas a essas mudanças, porque eu acho que essa cegueira do tipo de rejeitar uma coisa que te ameaça, que no caso foram as blogueiras, porque a única rejeição que eu senti foi realmente na época que os blogs surgiram e a gente era muito rejeitada, né? Sim. Essa rejeição por conta do ego e do medo do povo, né? Putz, tirou eles de jogo. Se você for ver, as pessoas que rejeitaram essa onda hoje em dia, não sei onde elas estão, assim. Não estão bem, sabe? Porque você vai rejeitar o novo. É a mesma coisa eu falar, não olho para TikTok. TikTokers, não quero saber de TikTokers. Exatamente. Não quero saber de dancinha. Tipo, gata... Não, e tem um monte de gente que é assim e que tá... né? Acorda, gente. É isso, gente. Tem que existe. acompanhar de uma forma ou de outra, né? Não dá pra você ter preconceitos de comportamentos do tempo, sabe? Senão você fica mesmo para trás, tem que ser elástico. Tem pergunta. Ela ficou de pé. Tem uma pergunta aqui. Peraí. Oi, Fabi. Oi, Camila. Meu nome é Luciana. E, Camila, eu queria saber se você sofre preconceito por ser nordestina, por ser do nosso país, Pernambuco. Nosso país. Ela falou a primeira vocês são palavra. maravilhosas. Você já sacou na hora. Beijo, Sabia que ela era obrigada. pernambucana. Beijo. Peraí, tô tomar um golinho. Lógico. Eu tô, tipo, drenando ela. Tô brincando. Eu sou um pouco tagarela. Eu amo. Não, assim, pouquíssimo, sabe? Eu sou muito orgulhosa de ser do Nordeste. E eu vejo isso como uma vantagem competitiva gigantesca. Porque, primeiro, eu sempre falo isso, o meu estado é muito rico culturalmente. E segundo, que você é uma mulher de cabeça aberta, você se interessa. Mas tem muita gente que... São Paulo, realmente, é uma bolha apartada do Brasil, em termos financeiros também. A realidade da cidade é muito específica. A concentração de renda também. Então, isso faz que as pessoas circulem muito pelo meio delas por muito tempo e não se interessem ou não conheçam o que é o Brasil no resto, né? Não no resto, né? Isso aí vão me cancelar. Na sua abrangência toda. Sim. Porque o Brasil são 1000 países dentro de um país só. Então, o fato de eu vir do Nordeste me dá muita perspectiva e me faz conhecer vários tipos de Brasil. E isso é uma vantagem competitiva muito grande. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Sim, então, assim, eu conecto com realidades diferentes pela minha perspectiva, entendeu? Seu público hoje é majoritariamente... São Paulo, Recife e Rio, os top 3. Ah, que legal. Então, assim, mas eu já sofri. Com certeza devo ter sofrido, sem perceber, né? Mas eu só foi verbalizado para... Ah, não, 2 vezes. Uma pessoa virou para mim e falou, nunca pensei que eu fosse ser influenciada pela opinião de alguém do Nordeste.
Credo! Gente, é raro eu ficar sem Mas peraí, ao vivo? Tipo, na sua uma frente? pessoa que você conhece. Quando a gente desligar, eu digo. Eu preciso saber. Anota aí que eu vou perguntar. É porque eu tô eu te gestonta, conto. eu vou esquecer de perguntar. Eu te conto. Nossa, chocada. Aham, Vou parar de seguir. Eu fiquei assim, ó. Eu fiquei sou assim, ó. daquela. Você me conta um podre de alguém, eu É. paro de seguir. Como se fizesse Peraí, diferença. como é o som do unfollow? É. É, juro. Pois, juro por Deus, eu fiquei assim, ó. Sem O que você ação. respondeu? Nem Sem respondeu. ação. É raro eu Nossa, ficar que sem ação. Eu fiquei sem bode. ação, porque a pessoa tão sem noção. Meu Deus. E a outra vez foi num backstage que uma menina veio me entrevistar e foi tipo assim, não teve, essa teve má intenção, assim, teve, essa não teve tanto, mas eu tive que corrigir para poder manter Aham. o país de Pernambuco, né? E aí ela falou, nossa, Backstage como... do quê? Fashion Week, aqui do São Paulo Fashion Week. Como é que você se sente, assim, sendo uma blogueira que veio de baixo, né? Aí essa eu tava mais... Aí eu falei assim, em que sentido? Aí ela, não, porque Nordeste veio de... Tipo, ela quis associar o fato de eu ser do Nordeste com, sei lá, o que vocês entenderem Gente, aí. que horror. Aí eu falei, então, eu acho que você tá um pouco equivocada, porque geograficamente o Nordeste é em cima Ai, eu do amei. Sudeste. Maravilhoso. Aí, no caso, eu acho que eu vim de cima. Nossa, Aí, ela ficou com uma cara ela de ficou assim, ó. tacho. Aí ela que ficou assim, e aí ela nem terminou o negócio. Ah, obrigada, beijos. Tipo assim, tchau. Aí Nossa, você terminou a arrasou. entrevista. Mas assim, Nossa. também não sei de onde veio na hora essa, mas enfim. Então, eu acho que o preconceito, ele existe, claro, só que eu falo muito isso, que a gente tem que saber navegar o tempo. Não dá para ignorar o tempo que a gente vive. Putz, querendo você ou não, vão existir pessoas machistas. Vão existir pessoas racistas. Vão existir essas realidades que a gente não gostaria que existisse, mas que existem. E que a gente tem que combater ativamente e também se blindar. Porque a existência dessas pessoas não pode pautar o nosso caminho. Então, tipo, você não pode virar refém do preconceito do outro. Então, não é porque o outro acha que você é do Nordeste, que você deve ser... Tô nem vendo. E você tem tanto orgulho de ser, Eu acho que é um pouco disso. porque quando a pessoa fala qualquer coisa, você fala, ué, mas eu tô achando ótimo, tô incrível. entendendo. Eu acho que é isso também, isso é bom. Mas aí Quanto você mais orgulho você tem, não se deixar contaminar. Eu acho que isso é super importante. Em todos os tipos de preconceito, tá, gente? Não só o xenofóbico. nossa, mas eu tô passada que você já passou por uns comentários Pois é, desses. babado. Caramba. E aí, em todos esses anos, assim, eu tenho curiosidade também de te perguntar, quais foram uns momentos, assim, marcantes na sua carreira, que você consegue, tipo, fazer uma linha do tempo, que você fala, isso foi surreal, e depois isso, e depois isso. Nossa. Deve ter vários, Tem né? muitos. E, tipo assim, toda hora eu tô me desafiando, inventando coisas novas para fazer. Mas eu acho que, assim, a criação do blog, eu começar a ocupar esses espaços que eu não sabia nem o que eu tinha que fazer ali, essa criação de um negócio que hoje em dia é todo esse ecossistema, mercado que a gente conhece de uma maneira tão madura, ter começado comigo há 18 anos, né? Aí tem tanta coisa, tem TED Talks, que eu sou super... Nossa, eu lembro, que orgulho, fiz meu 2. Deus. 2? Caramba, muito legal. E aí tem uma história interessante disso também, que eu criei um pânico de falar em público. Antes disso ou depois disso? Antes, porque a primeira palestra que eu fui fazer, que eu aceitei, super feliz e tal, super alegre, eu fiz lá meu PDFzinho, meia hora eu tinha para falar, me botaram, bem no início do blog, me botaram com uma última pessoa, e eu era o case. Tinha um monte de especialista antes, então eles falaram tudo que eu ia falar. Quando chegou a minha vez, eu fiquei... Meu sabe, eu Deus. fiquei tão nervosa que minha E boca você ficou secou. ouvindo eles falando? Minha boca secou. Ai, meu Deus. E aí eu falei 10 minutos e falei assim, gente, eu não tô conseguindo terminar e é isso, tchau. Não. E era um cliente ou era só um convite? Não, era... eu não me lembro agora. Não me lembro. Porque ainda tem aquela pressão, se for Sim. cliente, uma coisa contratada. Não existia muito essa coisa de cliente. Entendi, era bem no começo um mesmo. negócio de palestra que ia ter em Recife. E o público era um público que, tipo, nem me conhecia, sabe? Uns caras mais Mas você velhos. saiu de lá detonada. Eu acho que eu fiquei uma semana mal, assim, porque foi horrível. E aí eu criei uma aversão a falar em público sozinha. Eu fazia todo o resto, entrevista, qualquer coisa eu fazia, mas eu não palco Talk e sozinha. tal, mas palestra. Aí eu fiquei, podia ser 1 milhão o pagamento, eu não ia. Aí um dia, se eu estiver falando muito, você me avisa. Não, eu tô amando, tá doido? Eu tava no É pra avião, isso. na ponte aérea lá, dormindo assim, de boca aberta. Aí senta uma mulher do meu lado, tendo crise de pânico de voar no avião.
Ai, minha amiga. Tipo assim, ó. Sou dessas, Aí tadinha. o cara falou assim, relaxa, toda semana eu vou de avião, tá tudo bem. A pior coisa que você pode falar, né? Nossa. Aí eu peguei a mão dela e falei, vamos respirar. Eu também fico assim Ai, quando eu que falo fofa. em público. Aí eu começou a respirar, conversar, nananã, a mulher acalmou. E aí eu falei, eu fico... Não era assim que eu ficava, mas eu falei para ela... E ela te conhecia ou não? Não. Eu falei para ela se conectar comigo, né? Claro. Ela falou, eu trabalho numa multinacional. E o meu presidente, ele tinha muito medo de falar em público. Ele fez um curso com um cara que agora ele é tipo Luciano Huck, fala super bem. E eu ia lançar o livro. Eu falei, me dá o telefone desse homem agora, que eu vou ligar para ele amanhã. Aí eu liguei, a gente fez esse speaker trainer, Paulo, o nome Que ano dele, foi isso? 2018. Olha, aí não eu- faz tanto tempo. Passada. E aí eu falei para ele, eu quero falar no South by Southwest. Aí ele, vamos com calma. Só que aí logo Essa era a sua meta, Era a minha mas você não meta. sabia que você ia ser chamada, nada. Não, aí um dia ele muito pouco tempo depois que eu falei isso, ele me liga e fala: Camila, o meu amigo organiza o TED Palo Alto College. Não acredito. Você Olha como tem que topa? verbalizar as coisas na vida. Você topa? Aí eu me cagando de medo. Falei, claro. Mas você já tinha feito umas aulas com ele. Tinha, mas estava muito no começo. Aí a gente Passada. escreveu, ele me ajudou a escrever sobre um tema. Quando foi na véspera, eu liguei para uma... Assim, véspera, assim, uma semana, eu liguei para um amigo meu. Falei, dá umas dicas aí. Esse meu amigo como é o humorista que fala? Stand-up comedy. Sei. Aí ele falou, tem que vir do âmago. Primeiro que o texto tem que vir do âmago. Eu falei, tá uma bosta esse texto. Vou refazer. Literalmente joguei fora, porque estava muito robótico. Você que escreveu, 100%. Eu escrevi com o Paulo, porque eu ia tá. falando do tema, só que era um tema assim, bem plástico, assim, tipo, a reinvenção. Eles que escolhiam ou você? Eu. Ah, tá. Aí eu falei, putz, não, o âmago não é esse. Eu vou fazer um sobre independência feminina. E aí virou Dare to be Independent, ouse ser independente, que inclusive a leitora que mandou a mensagem pode escutar esse TED, que tem traduzido. Que legal. E aí eu fiz todo sobre esses preconceitos sobre a mulher escolher ser independente, porque é uma ousadia. Não é um negócio que, vou... Óbvio. Para o homem se o homem, no mundo machista que a gente vive, se o homem não for bem-sucedido, ele está ferrado. Isso mexe muito com a cabeça dos homens, né? Uhum. Inclusive sexualmente. Uhum. E a mulher é uma ousadia, porque ela está desafiando muitas regras do mundo que já estão sólidas, né? E aí eu fiz sobre isso e ele falou, não vou conseguir te treinar, porque está muito em cima. Que lá a delícia. gente treina. Que Eu ótimo. já tava no avião já, tipo, indo pra Gente, lá. mas ele que fez a ponte, Ele então. foi para lá. Ele falou, lá eu te Ele lá a foi, gente que treina, mas bom. não conseguimos fazer o treinamento antes. Grava tudo e fica escutando de podcast. Enfim, aí eu fiz, engoli mais um monstrão, que era em inglês. Você mandou muito bem. E aí eu consegui destravar essa fase do Super Mario, entendeu? Ou seja, você destravou a sua fase do medo de falar em público lá, Lá. nesse momento. Eu tô Exatamente. chocada! E menina, a adrenalina foi tão grande que eu não lembrava o que eu tinha falado. Eu saí assim, gente, eu esqueci o trecho tal. Aí ele, não, Você falou. você falou. Nossa, mas olha, isso pra mim é uma lição muito grande do tipo, tem que agarrar as oportunidades na vida, né? Gente, agarra, depois tu resolve o que tu faz, entendeu? A Galisteu falou, amei também, vocês veem que eu escuto Eu gostei que ela veio mesmo. vou A escutar mesmo. Galisteu, que eu fiquei mais fã dela depois que eu ouvi, Demais também, achei É demais foda. o dela. porque ela disse, eu conheço muitas mulheres que são convidadas para aceitar desafios e não aceitam porque dizem que não estão prontas, vai o cara lá, aceita, Uhum. entende? Depois ele se vira para ver como é que ele vai entregar. E eu acho que isso é um pouco da minha personalidade, de me colocar no desafio e lá eu vejo como é que eu vou fazer, entendeu? Depois você lida com aquilo. Depois eu lido com aquilo. Mas acho importante você acreditar em você, sabe? Claro que você tem que se preparar, não dá para... Eu não ia para um TED Talk sem me preparar. Mas as pessoas não sabem tudo que elas fingem que elas sabem, sabe? Tipo assim, eu acho que tem uma certa postura, assim, que as pessoas têm, que você acha que a pessoa sabe tudo e tal. Às vezes ela nem é, assim. E ela aprende nesses momentos, né? Exatamente. Mas você sentiu que tirou o band-aid, assim, depois disso você, fala tranquilamente. Não tranquilamente, tanto é que eu Não penso... é uma coisa de zona de conforto pra você Não, ainda. eu penso bem em aceitar esse tipo de coisa hoje em dia, porque eu sei que me coloca num modo um pouco mais tenso. Uhum. E aí eu fico, não tô afim dessa tensão agora. Mas se eu tiver que fazer, e for uma coisa importante para mim, e for uma coisa de valor, eu vou, me preparo e faço. Tanto é que eu fiz outro TED depois, que era em português, era um pouco mais de boa. Qual que era o tema? Eu fiz sobre autoestima. Que legal. Sim.
Então, eu destravei, eu posso usar essa ferramenta quando eu quiser, mas também não é a coisa que eu faço com o pé nas costas, como eu faço um stories, por exemplo. E aí, e fora esses momentos, então tá. Teve algum momento que você fala assim, se eu não tivesse feito isso, porque isso foi uma coisa muito importante na sua carreira, claramente, para te destravar desse medo de falar em público. Que outra coisa que você acha que você agarrou uma oportunidade que você fala, nossa, ainda bem que eu fiz, se eu não tivesse feito, talvez eu não teria chegado em tal coisa, sei lá. Acho que o livro era uma coisa que eu não queria fazer, que eu achava que não era... Quem que teve a ideia? A editora, chama Lívia, e ela pegou um avião e foi para Recife para me convencer que eu tinha que fazer. Porque ela Jura? acreditou mais nisso do que eu. Você não tinha falado que você queria fazer um livro, Não. nada? Primeiro ela me chamou e enrolei muito ela. Você falou, gente, que eu vou escrever um livro. Ah, não vou, sei lá. Aí ela, vou aí. Aí foi para Recife, a gente almoçou, ela me convenceu que eu tinha que fazer. Aí eu perdi o prazo diversas vezes, porque enquanto eu estava escrevendo, eu nunca achava que estava bom. Me travava muito e... Você é muito autocrítica, assim? Não, só que como eu nunca tinha escrito um livro, e é um negócio que, caraca, vai ficar impresso, é uma coisa muito mais concreta do que um post, Sim, com certeza. que eu faço tranquilamente. Aí eu fiquei mais crítica, né? Mas aí, depois, aí ela foi me guiando, muita paciência, até que, Camila, você precisa soltar, porque senão não vai sair. Quantos anos foram, assim? 2 anos. Jura? Fazendo livro. 2 anos. Depois que eu vi que a Carla Madeira demorou 10 para escrever Tudo é Rio, aí eu fiquei mais tranquila. 10 anos? 10 anos. Caramba. Porque ela parava e voltava. Sim. Mas o livro, G Beauty, acho que são marcas. Já Beauty, quanto tempo demorou da ideia para G Beauty foi o execução? plágio que teve. Me plagiaram, aí tirei do ar, né, outra marca, que eu já falei. Ah, não, eu não sabia Não disso. sabe disso? Não, tô muito por fora. Não. É porque eu fico eu não com medo sei. de ser, às vezes, repetitivo. Não, eu não sei mesmo. Me plagiaram, eu não queria ter marca. Aí um cara me plagiou. Ele usou o nome. Garota estúpida. Aí as leitoras mandaram, aí eu mandei para o advogado, porque estava registrado. A gente tirou bem rapidinho. Mas aí eu fiquei com uma formiguinha de, será que eu faço esse negócio? Entendi. Que primeiro eu pensei, eu vou ficar sócia desse cara. Aí depois eu falei, 2 segundos depois eu falei, não vou ficar sócia de gente safada. Exato, nunca nem chegou Aí perto eu de você achei- para te perguntar nada. Achei ruim a minha própria ideia. Aí eu desencanei. Falei, será que eu faço isso? Muito louca também, né? Mas aí você era uma marca que você não sabia do que ia ser. Só, tipo, usar o Garoto Estúpida pra uma marca. Ele me acendeu um foguinho ali, Mas porque você não tava sabia indo do muito que bem. produto, nada disso. Eu pesquisei sobre cabelo e maquiagem. Aí eu escolhi cabelo porque eu achei mais diferente, não tinha esse approach da beleza natural. Já tinha um pouco para maquiagem e não tinha para cabelo. Entendi. Então eu achei que seria mais original e tal. E a brasileira é louca por cabelo, é um dos Verdade. maiores mercados do Brasil. E aí eu optei por cabelo. Mas também era uma coisa que eu não sabia o que eu estava fazendo. Até hoje, muitas coisas eu vou aprendendo fazendo. Uhum. E que eu fiquei super insegura e que eu quase desisti no início, porque eu achei que eu não vou dar conta, eu tô muito, sei lá. E aí, de novo, meu pai, filha, isso aí é Seu inseguro. pai é muita referência ele pra você, né? Ele cria as filhas dele para ir para guerra, entendeu? legal. Isso é muito legal. E aí ele falou, o que você está sentindo é ansiedade, que é um sentimento natural do empreendedor. Não existe empreendedor sem ansiedade. Porque a ansiedade é uma coisa que vem do novo e do desconhecido, e empreender é inovar. Então, isso é natural que você está sentindo. E aí eu também adiei vários tempos, porque eu fiquei, impostora. No fundo é. Então, talvez eu tenho que responder sua pergunta. Acho que todo mundo tem um pouco, só tem que domar. Sim. Mas não aí pode te dominar, né? Não pode dominar. O medo é normal. Aí eu fui. Você tinha sócia? Você tem sócia? Né? Tenho. Eu É resolvi você ir com all você. in. Chocada. Doidona, muito louca. Caramba, que coragem. Coragem. E aí, e você produz no Brasil as coisas? Produzo no Brasil. Gente. E eu sou super metida, porque eu sou obcecada com a qualidade do produto. Só boto ingredientes os mais caros da fábrica. Sou doidona. Inclusive, tem um ingrediente nosso que vai sair que é um ingrediente não de performance, de beleza do cabelo. É um ingrediente que aumenta o bem-estar através do neurotransmissor. Então, você faz Mentira. assim na mão, ó, tem no livinho na máscara. E aí você se sente melhor. Que máximo. E era um lançamento na fábrica. E eu falei, me dá que eu quero botar no meu produto. Isso aqui é caro. E aí, as outras marcas que querem baratear o produto não botaram, vai sair de linha o ingrediente, entendeu? Entendi. Porque o povo quer, né? E eu quero sempre os melhores ingredientes. Entendi. Enfim, mas aí eu entrei nesse desafio novo aí.
E o que você achou mais desafiador de tudo, assim, de ter uma empresa própria com produtos, etc? Gerir pessoas é muito difícil também, porque eu também sou uma pessoa. Então, as pessoas têm seus dias, elas, eu. Enfim, essa química, tem dia que a química não é a ideal, né? Tem dia que brilha, tem dia que não é ideal, mas é a vida. E pisar num território que é desconhecido para mim, então aprender muita coisa, altos e baixos pra caramba, com riscos muito maiores, porque uma coisa é um alto e baixo num modelo de negócios como esse, o nosso, né? O original, que os custos são muito menores. É serviço, né, queira ou não. Tentativa e erro não tem muito risco. Se você errar, tudo bem, você não gastou muito para aquilo, vai para um próximo formato. Você está lançando um produto, que a tiragem é 15 mil produtos. É, surreal. Entendeu? Então, assim, é uma aposta. E aí, é uma empresa que tem muito mais custo, etc. E tal. Quantas pessoas trabalham? Hoje em dia, 12. Não é tanto Não é ainda. tanto, é. 12 a 15, se contar com colaborador de loja. Que ainda tem essa, eu abri loja. Nossa, é verdade. Sim. Gente, uma loucura. Eu acho que tem pergunta disso. A gente recebeu uma caixinha de pergunta aqui da Júlia, que falou que ama a marca. Perguntou se você tem vontade de abrir outra marca, outros segmentos. E ela perguntou se você não quer dar um cupom de desconto para essa. Amei! Gente, eu sou marqueteira. Eu fiz um cupom de desconto. Gente, adorei! Antes de Já vir pra pensou cá. antes? Maravilhosa. Qual é, Rê? Fab Talks 10. Amei, amei. É, Assim, então, né? Fab Talks, assim, Fab sem o I. sem o I, né, Rê? A gente Isso, fez? né? Sem o Boa. I. Não, só pra deixar claro. E Amei! Tem isso. cupom de desconto, usem aí, quem gente. tiver outra escutando. Maravilhosa. Eu sempre faço. Porque isso é uma tá coisa, certo. gente, que eu sempre combino com o Rê. Porque hoje o meu tempo ele é super calculado, né? Eu fico doida. Hoje eu estava maquiando, fazendo coisa, ouvindo, porque a semana a gente tem feriado essa semana, então são 3 dias. Aham. Eu estava fazendo 1000 coisas. E aí a gente tem que otimizar. Então, sempre que eu vou para uma situação de exposição, como aqui, que Você tem já super faz, audiência, lógico. eu já penso, como é que eu posso linkar, claro, sem ser folgada, mas se eu tiver a oportunidade, Óbvio, gente, tem que fazer o jabá. com o meu produto, de cabelo solto, Cabelo maravilhoso, cabelo por brilhoso sinal. e o cupomzinho na manga. Tem coisa pra cabelo fino? Tem. Eu preciso Você usar. tem que usar o Preciso Booster testar. Definição. Você vai amar É, o Livinho. Você vai amar. vamos saber. Mas o que ela falou mais? Ah, é? Não. Não tenho, assim, minha... Isso eu te respondo de agora, né? Daqui a, sei lá. Pode ser que, né? Mas É. agora eu te digo que não, porque eu tenho tanta coisa a fazer em G-Beauty ainda. E eu sou tão apaixonada por esse bebê chorão que ainda tem muita coisa para fazer. Mas eu acho super interessante um formato de influenciador, de modelo de negócio, que as influenciadoras olham um pouco, e as marcas também, que é um híbrido de marca própria com licenciamento, né? Porque aí eu acho que dá para fazer uma coisa a longo prazo, que a influenciadora esteja mais no risco, entendeu? Entendi. E aí ganha uma porcentagem maior do que um licenciamento básico, antigo, mas que seja uma linha fixa, talvez, em uma marca que cuide de toda a logística e toda a operação. Legal. Então, é um formato interessante, que eu tenho vontade de explorar. Não sei quando vai ser, mas... Mas você diz de fazer com você ou de repente, explorar com outras pessoas? Ter uma linha assinada dentro de uma marca, Entendi. que eu seja como se fosse uma sócia, Só que você não tem o perrengue do dia a dia. só que eu fico mais com a parte Isso. de posts, entendeu? Legal, De bem legal. marketing. Bem Que legal. é um híbrido, né? Sim. Eu acho que isso é um caminho interessante. É um pouco do que eu faço nas minhas sociedades. Sim. Hoje em dia, porque eu já tive essa coisa de ter a empresa 100%. Você já teve, E nossa, agora eu tenho sim. sociedade, que daí eu me envolvo, mas até certo ponto. Quais são as que você tem de roupa, A né? Le Clocher, né, de Clocher. roupa, e a troca de luxo, que é de second hand. Ah, que eu entrei de massa. sócia também. É ótimo. Então, aí tem, Sim. tem meio que esse formato aí que você falou, que é legal. Eu acho bem interessante. A gente tem uma pergunta da Ana Cristina. Vou colocar aqui. Oi, Fabi. Oi, Camila. Boa noite. Fabi, eu amo o Fabi Talks. Assisto todos os episódios. Parabéns. Continue gravando para que quando o Luigi nascer a gente tenha muitos episódios para assistir. Minha pergunta para Camila é a seguinte: como que você escolhe as suas publis? Você pensa no produto? Você fala só porque você acredita naquilo que você está vendendo? Ou o valor da publi influencia?
Um beijo grande para vocês e sou muito fã. Beijo. Gente, a sua comunidade é muito querida, né? É legal, né? Muito legal. Obrigada por participar. Bati aqui. O Pix é sempre bom, né, gente? Mas não é o principal. Então, Não paga assim, credibilidade. né? não paga eu dormir tranquila. Eu ofereço, é simples a regra, produtos que eu ofereceria para minha família. Tipo, a Olha, minha irmã, gostei dessa regra. menina, compra esse negócio que é muito bom. Então, assim, esse é o meu filtro, sabe? E muitas vezes eu vou atrás da marca. Por exemplo, eu vou fazer não vou dizer a marca para não ficar fazendo propaganda aqui, mas eu vou fazer uma publi agora de um negócio dental. Que eu fui no dentista real ano passado. E ele disse, Camila, você tem que ter isso. E aí eu peguei e falei, cutuquei a marca e falei, gente, meu dentista mandou eu ter isso. Você não quer fazer uma publi comigo? Ai, arrasou. Aí eu fechei a publi. Então vai ser a publi mais verdadeira também, porque eu vou no dentista levar o negócio e vou falar lá com ele por que ele mandou eu comprar. Muito legal. Então, assim, e eu também falo de muita coisa que eu não estou ganhando dinheiro, que eu acho que isso torna todo o discurso verdadeiro, porque eu estou indicando porque é bom. É. Então, assim, eu... E mostra que também Direto. tanto faz, né? Não é porque É. você tá ganhando ou não tá ganhando, você Sim. fala de coisas que você gosta. Isso, Vai ter horas que você vai estar ganhando, vai ter horas que você não vai. Mas as pessoas duvidam, né? Você duvido. não sente isso? Mas eu acho que já passou dessa fase comigo, porque eu consegui, aí eu acho que esse canal aberto, que a gente estava falando da espontaneidade, com a audiência sente muito na hora. Então, comecei a falar, gente, hoje é dia de fazer publi, vou mostrar para vocês o meu processo das publis. Então, isso já traz a pessoa para dentro, entendeu? Entendi. Ou eu começo a fazer conteúdo, como eu escolho meus clientes. Já fiz esse conteúdo. Então, as pessoas, tipo, vão absorvendo aquilo e entendendo o seu modo de O pensar. seu processo. Elas vão me ouvir falando disso aqui, vai ficar na cabeça delas, entendeu? Entendi. E aí, quando você vai dizendo também não, aí vai limpando também as marcas que você está fazendo, no sentido de, putz, isso aqui não combina mais comigo. Aí vai construindo, né, essa energia de credibilidade. E como você faz para manter seu engajamento? Porque você é uma pessoa que, tipo, você não tá toda hora fazendo stories, etc. Tipo, como eu percebo, por exemplo, quanto mais stories eu posto, mais engajamento, Você mais... sente isso? O meu, sim, muito. Se eu me ausento, Sim. o negócio, tipo, diminui, assim, sabe? Tipo, a pessoa perde aquele vício. Porque eu sinto que, tipo, quanto mais você tá lá, mais a pessoa sabe que ela vai assistir Tem razão. aquela novelinha lá. E aí, no seu caso, que você tá se mostrando de uma maneira mais esporádica, eu até sinto falta, confesso, mas é verdade. Sim. Eu entendo, por um lado, mas eu fico pensando, como é que ela faz pra, tipo, não deixar a peteca cair? Tem dois... E não tem uma cobrança também, complementando a pergunta? Acho que a cobrança é mais nossa, minha, por exemplo, do que do público. Porque o público também já entendeu que esse é o meu ritmo. Mas, assim, quando você some por... Eu fiquei, sei lá, algum Réveillon, 20 dias, quase um mês sem celular, sem Instagram. Foi ótimo para mim. Férias, né? Tipo, qual que é a chance da Eu gente li ter 3 férias? livros em 20 dias. Caramba. E aí, quando eu voltei, foi explosivo meu engajamento. Então, Porque daí eu acho que você deu, né, aquela curiosidade, mas né? quando você fica meio assim, no dia a dia, que você dá um jegrão... Instável, isso que eu quero Faz dizer. aquele dia que você dá enrolada, que eu sou bem isso, assim, às vezes. Não enrolada, mas, tipo, eu só dou um jegrão, falo um negócio Sim. ali. Não faço o diáriozinho. Aí eu sinto que dá uma... Só que como é que eu mantenho? Conexão. Eu converso com... Por isso que eu perguntei se eu tinha respondido ela, porque eu converso muito. Então, assim, a minha conversão é muito boa porque eu tô lá conversando com as meninas. Aí eu respondo mais rápido que o WhatsApp, às vezes, as directs das Você leituras. jura? Conversando, trocando. Então, assim, quando eu ofereço alguma coisa e eu dou alguma dica, seja de livro, que eu não ganho R$1, mas as pessoas aderem. Então, eu acho que é muito mais sobre a qualidade do tratamento que você dá para a sua comunidade. Que você acabou, todas as perguntas que a gente recebeu aqui, as pessoas falam com carinho de você, do que o número gigante. Não está no meu controle o número. Tem dia que eu posto uma farofa e o Instagram entrega o triplo. Sim. E como é que eu sei o raciocínio desses homens? Então, assim, não tem como saber. Não, o que eu falo que eu me sinto mais solta hoje é que eu percebi, na verdade, eu sempre ficava pensando assim, por um lado, eu entendo o que você está falando, a qualidade Sim. do conteúdo, etc., mas também eu ficava me prendendo Pela perfeição. a querer só entregar coisas que eu achava relevante. Mas muitas vezes, elas querem saber o que eu estou almoçando. Total, né? Entendeu? Sim.
E eu, por exemplo, te seguindo, eu também teria interesse em saber o que você tá almoçando, Vou postar entendeu? amanhã. Não, mas é Se isso. você não comentar Eu vou na minha quinoa, Vou engajar. chateada. Mas não, mas eu tô falando isso porque é interessante mesmo. Às vezes a gente também se cobra de Sim. ter aquela coisa sempre relevante, o conteúdo É. relevante. E às vezes elas querem ver aquele trivial, aquela coisa mais Total. besta. Ou sabe aquele pensamento que vem na sua cabeça do nada, no meio do dia? E aí você fala, não vou falar isso nos stories. Hoje em dia eu tô falando. Fala, né? Eu tô falando. É. E aí eu senti que elas estão me conhecendo mais ainda de um lado que talvez eu Escondesse. escondia antes, Sim. porque eu achava que, ninguém vai querer saber isso. Mas eu acho que é uma coisa mais de mood do dia. É, pode ser. Porque como eu fico tendo que trocar muito de chapéu, às vezes o meu cérebro ele não tá no modo stories. Não, e eu vou te falar, quando eu tinha empresa 100%, eu lembro disso. Todos os meus stories era eu aparecendo falando assim, gente, eu sumi hoje, é porque, tipo, eu só lembrava de fazer stories no final do dia. É isso. Porque a gente mata um leão por dia Aí tendo você empresa, fica, tipo gente. assim, pensando, caraca, eu vou falar o que agora? Sabe? É. Tipo, não deu a narrativa do Eu dia. entendo, eu entendo. Mas também tem dia que eu tô super tagarela e faço um monte de stories. Então, eu também me respeito muito, sabe? Eu acho que não dá pra passar por cima da energia que você tá no dia, sabe? E você ainda alimenta todas as plataformas? YouTube, Não. Instagram, TikTok? Putz, pior que não. Eu deveria estar mais no TikTok. Mas eu tô bem no Instagram agora, viu? Entendi. É. Mas o seu TikTok é grande, né? É grande, é grande. Só que eu preciso voltar pra lá. Sim. Preciso voltar urgente. Aquelas, né? Fazendo nota mental no podcast da outra. Como que você enxerga a diferença de linguagem entre essas plataformas? E o Instagram é um povo mais velho, né? Então, a gente é muito mais apegado à imagem, ao curadoria ali, à imagem, eu acho. A estética, tem um vício de fazer as coisas mais bem feitas esteticamente. O TikTok é uma bagaceira, no bom sentido. Se você fizer um negócio bem feito no TikTok, assim, com câmera profissional, não digo bem feito, porque tem muitas coisas de celular Sim. lindas, vai flopar. Já reparei Só isso se também. for de câmera, vai flopar. É. Então, assim, é muito mais volume jogar pro algoritmo, tipo assim, postar 5 e um viraliza, sabe? Você tá muito mais solto, você ter consistência. E isso aí é uma coisa que eu quero fazer quando eu voltar no meu. Escolher um tema. Você não pode ser abrangente no TikTok. Você tem que ser especialista. Na real, num geral, você tem que ser especialista. Mas como a gente já construiu a nossa caminha no Instagram na época áurea, e a De gente lifestyle, a né? gente é conhecida no Instagram, então as minhas leitoras são antigas. Então elas entendem que Camila é tudo aquilo. Camila é falar sobre livro, fazer publi de beleza, aquela miscelânea ali. Um biscoito, uma foto de biquíni. Então, Já te assim, conhecem. elas já entendem que é aquela mistura. Mas chega um seguidor novo para me seguir no Instagram, ele... Por que eu deveria seguir essa menina? Aham, Porque não tem uma constância militar de nenhum tema. aham. Entende? E isso é uma coisa importante. Até no próprio Instagram. Você escolher o tema e Algum você nicho, fixar. alguns nichos E o TikTok, tipo, é que muito... você tem propriedade, né? Porque aí a pessoa entra e fala, essa menina é especialista em cabelo, ou essa menina é em comportamento, livro. E aí a pessoa segue por conta daquilo, verdade. dancinha. Não Não, pode e ser um outra, o remix. TikTok, a pessoa vai lá e fica vendo a For You, então ela fica vendo gente nova. Exatamente. No Instagram, a pessoa vai lá pra te ver, porque ela te segue. É um Isso. comportamento O completamente TikTok diferente, é ruptura total. né? É tipo assim, as pessoas querem ver gente desconhecida, não gente conhecida. É totalmente contra a mentalidade do YouTube. Por exemplo, que você via gurus de beleza, que quanto mais experiência e tempo você tinha, mais credibilidade. O TikTok não. Quanto mais você é desconhecida e está falando daquele produto, a pessoa mais confia. E o YouTube você ainda alimenta? Não. Gente, Eu amo, é juro. tudo culpa do boost, da definição. Mas você quer? Eu quero. Na verdade, assim, a gente está num momento de É porque dá G dó, Beauty, né? Você tem um canal, assim, muito que eu estou forte. reestruturando as cadeiras, assim, estou trazendo gente nova e tal. Então, essa realidade vai ser muito diferente no ano que vem. Também não me cobro muito, assim, eu estou curtindo esse momento. Claro, sabe? óbvio. Eu nunca tive essa experiência. Então, eu estou aprendendo muito. Isso está me alimentando de referências de aprendizado que talvez eu vá usar quando eu voltar para o YouTube. Sim. Qual será o produto o assunto que eu vou falar quando eu voltar para o YouTube ou tiver mais frequente no TikTok? É outra bagagem que eu estou acumulando agora. Então, acho que tem que ser essencialista também, você escolher a sua batalha naquele momento, porque certo. senão já é muito estímulo. Imagina se além de tudo que eu faço, fosse noiar por não estar postando TikTok ou YouTube, sabe?
Entendi. Então, assim, tá lá, já já eu reativo. Você ainda faz Fashion Week, essas coisas? Eu fui agora, depois de um hiato grande, para Nova York, para um desfile específico. Mas eu troquei muito, porque o Fashion Week era uma coisa que eu comecei a fazer por prazer. Eu fui, acho que a primeira. Fui a primeira a ir para a Fashion Week Internacional. Legal. Naquele esqueminha de tênis, roots. Aham. Que ninguém olhava para mim, não era blogueira. Ninguém sabia quem era. Não quem era o tava ali. glamour, né? Zero. Era para cobrir como veículo. Entendi. Não eram 20 looks no dia. Esquece. Era de tênis, gente. Cabeleireiro e fotógrafo junto. Tô brincando. Não, agora é um editorial, né? Gente, é surreal. Meu Deus, eu fico pensando quanto tá a conta hoje em dia. Porque na época que eu ia com frequência, eu gastava 50, 60 mil reais por Fashion Week. Hoje em dia, Na época, né? deve ser $500 mil. Nossa, Sei ainda lá, mais com uns 300 mil aquela, reais. aquele entourage todo junto, Muito, assim. é. Eu fazia a maior conta, assim, peraí, hotel tal, como é que eu faço essa parceria? Tipo assim, e eu ainda achava caro. Mas, enfim. Mas aí eu comecei a entrar numa de fazer o Fashion Week por obrigação. E aí eu ficava super angustiada antes de viajar. Não tava afim. E você acha que parte dessa angústia era porque muita gente já estava fazendo também, e aí você tinha que trazer um conteúdo diferente? Tinha essa pressão do tipo. Eu me sentia um pouco, sabe, corrida de cavalo, que a variação é Nossa, eu muito, consigo muito imaginar. muito pequena. Então, assim, caramba, que cansaço. E também que é quando as pessoas falam, ah, você é workaholic, você viaja. Não, eu estava muito afim de ter rotina. Não estava me fazendo feliz ficar pulando de avião em avião. Eu precisava ter estabilidade, ter rotina, ter um laço lar, né? social com meus amigos, com a minha vida. E aí eu reorganizei para que eu pudesse desfrutar disso. Então, por exemplo, as viagens que eu fiz esse ano, 80% foi lazer. Foram viagens que eu escolhi fazer. Que legal. Sabe? Então, eu acho que... e aí foi um trabalho bem de maturidade mesmo, de perceber que eu estava fazendo aquilo pelos outros, não por mim. E aí Entendi. eu falei, não quero mais não. E você acha que parou de surgir eu- tanto efeito também profissionalmente para você? Eu acho Ou que nada a ver? não, eu acho que é muito importante. Eu tô ficando com vontade de fazer, tipo assim, porque eu não falei, parei de fazer. Claro. Eu gosto, amo moda. Então eu tô querendo voltar a fazer só assim, esporadicamente os que eu gosto e com alguma coisa legal para trazer, né, para o jogo. Mas eu tirei isso e coloquei outra coisa no lugar, né? Eu trouxe Sim. outros assuntos para preencher o buraco da moda e Fashion Week, porque tem que ter uma estratégia, né, para as escolhas que você faz. E aí eu preenchi com os assuntos de inovação, salto by salto, essa tecnologia, essas coisas que eu amo também. E empreendedorismo também. Empreendedorismo, empoderamento feminino, essas coisas. E você tem muito essa coisa de querer ensinar o empreendedorismo, né? De incentivar, né? Para as mulheres e tudo mais, não tem? Eu acho que é uma coisa muito natural, assim, sabe? Uma vez me disseram, foi um paquera que me disse, a sua vida é feminista. Não é que Olha. você, tipo, ele falou, eu acho que você devia... Posso botar minha bolsa aqui em cima? Pode, óbvio. Pode ser. Ele me falou assim, você deveria explorar, entre aspas, mais isso, porque você vive o feminismo. Você não precisa ficar falando quotes ou nananã, porque a sua vida já é. E aí eu fiquei pensando nisso. Caraca, naturalmente sim. A forma que você vive já inspira dessa forma. A forma que eu sempre vivi um exemplo, né, de feminismo, assim, de empoderamento. Então, é muito natural para mim a maneira que eu vivo. E eu acho que é importante a existência de figuras que tragam essa realidade como possível, né? Como eu também Sem me inspiro em dúvidas. muitas outras pessoas. Então, quando eu enxergo essa conexão das mulheres comigo, que está cada vez mais forte nesse sentido, elas me enxergam como eu sou. Isso é muito louco. E de coisas muito íntimas, que elas conseguem ler sem eu falar. Jura? Uhum. Então, eu fico feliz. Isso me alimenta muito hoje em dia. Quando a pessoa me manda uma mensagem e fala, eu me sinto inspirada a ser assim, 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 assim. É o melhor elogio Seja. para você. É o melhor elogio para mim. Sem dúvida, né? Acho que para qualquer Muito um. É especial. muito forte isso, Muito né? forte, muito forte. Você me inspira a ser uma pessoa assim. Gente, é demais. Demais. Surreal. Aí dá muita coragem para você continuar fazendo as coisas, sabe? E você teve algum momento da sua carreira que deu bode de ser exposta? Que você falou assim, ai, queria ser anônima. Tipo, não aguento mais. Não, de ser exposta, acho que não. Porque eu sempre tive muito controle dessa exposição. Mas deu bode de ficar viajando toda hora. Deu bode de ter que ficar me arrumando no Fashion Week, indo pro Fashion Week, sabe? Naquele momento.
Hoje em dia eu já tô em outro lugar sobre isso. Mas dá bode pra caramba, né? Das coisas, assim. A gente sempre quer o que a Sim. gente não tem. O ser humano é muito crazy, né? É. Aí, quando a gente vai para outro lugar, que era o que a gente queria, a gente quer voltar. Por exemplo, quando Quando você a ficou gente 20 tava. dias sem postar nada, Tudo. deu saudade também, não? Deu, mas não deu, não. Ela também. deu, mas não muito. Gente, sério, foi muito bom. Eu sugiro para todo mundo Eu acho que eu fazer. nunca fiz isso. Faz. 20 dias? E foi Nunca numa época crucial, que é o Réveillon, né? Que geralmente todo mundo quer postar o look do Réveillon, quer Sim. ver onde as pessoas estão, quer ver o look dos outros, aquela coisa, né? Virou uma coisa meio Fashion Week, o Réveillon. O look que... E pra Cada voltar pessoa. depois disso? Porque eu sinto que qualquer momento que eu tô meio out, mesmo que seja um final de semana, pra voltar na segunda-feira, dá aquela sei lá, acha? aquela, eu não sei, eu tenho essa, eu fico imaginando se eu ficasse 20 dias fora pra voltar, você meio que perde o jeito. Você não tem um pouco isso? Não, porque eu criei uma... avisei, falei, gente, estou saindo, tchau, fiz os stories. Volto ano que vem, não disse o dia. Volto ano que vem. Então, eu tirei as expectativas das pessoas. Eu não sumi sem avisar, porque aí o povo ia ficar, cadê? Claro. Aí eu avisei que eu estava tirando férias do Instagram. E aí eu voltei já com essa narrativa. Voltei. Então, aí contei como foi. Então Aí já, você tinha um monte de assunto já pra tinha falar. assunto para falar. E foi Entendi. tudo. Gente, deve ser legal mesmo. Vou Muito. tentar em algum momento. Tenta. Ai, gente, não pode deixar dominar, É. assim. A gente é super viciada, né? Não tem como. Queira ou não. Queira ou não, eu sou também. Então, assim, eu acho que tem que dar uma domada. Eu sempre tento equilibrar, eu sempre falo assim, as pessoas acham que eu acompanho 24 horas, mas, na verdade, se você for ver meu dia a dia, eu abro bastante meu dia, mas aí, quando chega à noite, que eu tô com o Bruno, que a gente vai jantar, a gente vai assistir alguma coisa, né? Eu não tô mais postando, entendeu? Sim. Então, se você olhar no detalhe, você fala, tá, ela não tá expondo a vida íntima, né? Mais do que eu me sentiria confortável, Total. sabe? Não, acho Mas que eu são acho que eu fortes. acabo aparecendo mais, porque é uma característica, acho que de, sei lá, minha. Eu gosto, assim, de dividir. E acho é que faz gostoso parte. para quem acompanha. É, exato, é gostoso. Mas eu fiquei com essa curiosidade de, tipo, como manter essa audiência lá. E eu acho que isso que você falou é muito interessante, que você abre e você mostra o seu lado vulnerável de uma outra forma. Sim, você Né? cria janelas, né? É. E eu acho que é muito importante contextualizar as coisas, que aí as pessoas começam a entender o seu racional. Então, tipo, gente, eu estou saindo porque eu estou precisando desse tempo. Então, tipo, ou assim, gente, se eu sumir é porque vive depois posta. É. Fui eu que criei essa hashtag. É mesmo? Que legal. Então, assim, eu soltei essa, pegou, e as pessoas já entenderam o meu contexto. Então, quando eu sumo, elas meio que já sabem que eu estou aproveitando Você tá alguma bem. coisa. É, exatamente. Elas não ficam, meu Deus, o que aconteceu com você? É, então, você Tá tem que, tudo eu acho que bem? essa explicação... Eu vou fazer um paralelo bem crazy agora. Não tem nada com nada, mas não sei por que veio na minha cabeça. Sabe o YouTube? Uhum. Pra mim, ela foi a melhor do Big Brother, assim, uma das melhores jogadoras do Big Brother. E a única falha dela, porque ela era muito jogadora, e como ela não combinou com o público, ela foi lida como falsa, entre aspas, né? Não sei se tu lembra, eu amo Big Brother, então eu O assisti. que ela fez exatamente? Eu sou meio Ela ruim de era Big muito Brother. safa, ela falava, ai, minha amiga, te amo. Ai, amiga, te amo. Ela foi enrolando todo mundo e Entendi. ficou até o final. E as pessoas leram ela como falsa no final, só que ela foi muito inteligente dentro do jogo, só que ela não combinou com o público. Se ela tivesse chegado no confessionário e dito, gente, ó, tô fazendo isso, vocês estão vendo, porque isso, isso e isso. Ela tinha esse canal. Ah, entendi. Então, acho que é um pouco dessa vibe VTube de você tá alinhada com o seu público, conversa com ele, conta, contextualiza, ele vai entender. Ele já espera também. Ele já espera. Então, se você contextualiza a sua maneira de jogar ali dentro do Instagram, as pessoas vão absorver. E aí, final de semana, você não posta nada? Eu posto, mas também não... Sem regra. É, sem regra. Eu vivo sem regra. Tem na pergunta. verdade. Eu vivo sem regra, amo isso. Não, Gostei. peraí, não tanto sem regra. Nesse Quem vê sentido, pensa, a dos pessoa mega stories. empreendedora, eu vivo sem regra. Ai, ai. Parece que você tá lá, tipo, sei lá, Tipo, zen, hippie, é. meditando. Tem a última pergunta da Érica. Oi, Fabi. Oi, Camila. Eu sou a Érica e sou muito fã de vocês. Camila, tenho muita curiosidade. Quero saber qual uma boa lembrança que você tem da sua infância e como que você se imagina daqui a 10 anos. Um beijão pra vocês. Essa é mineira. Eu ia fazer essa pergunta na DR, cortou a pergunta, tô brincando. Eu faço uma curtinha. Infância. Eu acho que uma das minhas melhores memórias de infância sou eu brincando com a minha irmã. A gente brincava muito, eu e Bruna. E brigava, Legal. confusão. Uma brigava com a outra.
Mas sempre dava tudo certo no final, né? Você brigava muito com seus irmãos? Sim. Gente, cacete. Mais com o meu irmão mais velho, né? E com a Lu, que é do meio. Porque agora daí eu tenho uma de 13 e uma de 3. Que não agora tem não muito tem nem como ter. como, é. Exato. Mas com os mais velhos, sim. Sim, com então a certeza. gente brincava muito de Barbie. Aí eu Tudo. fazia toda a cidade da Barbie, aí cansava. Aí ia ver sessão da tarde, comer biscoito, deixava ela para arrumar, que ela era Vocês têm mais quantos nova. anos de diferença? Temos 3. Gostoso. E aí brincava de muita coisa. E eu defendia ela na escola. Eu sempre fui assim, para você ver os traços, de que muita coisa é da criação, mas muita coisa é da personalidade. Porque tinha um menino que fazia bullying com ela no inglês. E ele era da minha sala, mais velho que ela, 3 anos, e fazia bullying com ela. Ela me contou uma vez, contou outra. Quando foi a terceira vez que ela chegou do inglês contando isso, eu peguei o menino na escada do recreio, falei, vem cá, fulano, não faça mais isso com a minha irmã. Olha, May. E não sei o que lá. Tchau, agora eu vou comer minha coxinha. Aí fui pro recreio. E ele parou? Parou. Olha. Então, assim, a gente tem uma relação muito, muito próxima, assim, sabe? E isso é uma coisa que me marca bastante. Até hoje a gente é super próxima. E eu acho que daqui a 10 anos... Deixa eu pensar. Me perguntaram ontem também sobre sonhos. E eu acho que os sonhos não devem ser tão complexos sempre. Às vezes a gente sonha uma coisa muito crazy, assim, muito... E às vezes o sonho é uma construção dia a dia de algo que não é tão complexo assim. Então, eu sou muito feliz com a vida que eu tenho. Então, eu gostaria de continuar fazendo o trabalho que eu amo, comunicando, seja no modo que for, tendo esse privilégio, né, de viver uma vida com saúde, com a minha família, com os meus amigos e trabalhando com o que eu amo. Tenho vontade de ser mãe, mas não a todo custo. Isso é uma coisa que eu acho legal de falar. Eu acho que eu ainda não entendi, não defini ainda quais seriam os modelos, mas eu nunca, por exemplo, ficaria com um cara casada ou tendo um relacionamento só por isso. Então, por isso que eu falo não a todo custo. Mas eu amo criança. Então, você faria uma produção independente? Então, isso que eu estou dizendo, eu não sei. Não sei. Você é aberta? Eu fico na dúvida, não tenho a menor ideia. Eu fico na dúvida se... Porque eu falo muito com minhas amigas. O que significa a verdadeira vontade de você ser mãe? Uma vontade que independe do relacionamento, e aí super abre portas para eu quero ser mãe, independente da situação. Sim. E você estar disposta a isso, ou se... É um fruto de um relacionamento. Pois é. Então, eu não sei, mas eu acho que eu pendo mais para ter vontade de viver essa experiência com uma pessoa que eu ame. Você é romântica? Eu sou super romântica. Você tem essa idealização, assim, do amor? Mas acho que é bem real, a minha idealização, assim. Entendi. A vida foi te ensinando, né, de certa forma. Mas acho que real no sentido... O que esperar, assim. Sim, acho que a gente vai aprendendo o que Não esperar. É o príncipe encantado. Não é fantasiosa, sim. Não. Eu acho que é bem, cada vez mais crua e verdadeira, sabe? Então, por exemplo, quando eu olho para casamentos, eu até estava falando isso com a Bárbara Migliori, no direct, ela postou uma foto do casamento dela, que ela é casada pela 2ª vez agora, e aí ela postou lá uma foto, falou, é só isso que eu vou postar. E aí ela falou, eu me casei de novo agora, mas foi tipo no civil, super simples, sem delírios. Aí eu comentei com ela, caraca, realmente é um grande delírio, né? Quando você olha para trás, toda aquela pompa. É legal, eu acho que não se questiona o desejo do casamento, do formato. Pamela Anderson casou de biquíni, eu acho que cada um tem que casar do jeito que quiser, porque sonho não se questiona. Porém, eu, Camila, hoje em dia, olho para esse momento de uma maneira muito mais simplificada. Porque eu acho que o sentimento e a verdade na relação é muito mais importante do que o mostrar numa festa ou numa situação ali, que eu fiz tudo isso. Não sabia nem com que intenção direito, porque eu casei super nova. Mas eu acho que é muito mais... Eu valorizo muito mais o verdadeiro do que o para fora. Então, acho que é uma coisa mais uma coisa simples. menor. Eu acho que o simples e mais verdadeiro, para mim, é o mais próximo. Mas você tem vontade de ser noiva de novo? Acho que de usar branco, de... Eu não sei, assim, eu acho que depende do contexto do relacionamento. Não é uma coisa que... Para mim, a verdade, ela significa muito mais do que os rituais. Os rituais são muito legais e são importantes. Mas a verdade dentro do relacionamento, para mim, é o principal. Então, não é uma coisa que seria... Putz, eu preciso disso. Entendi. Não, mas se na hora a gente sentir que é isso, também poderia ser. Sabe? Mas não é uma coisa que eu preciso disso para me validar. Que é a melhor coisa, você viver sem essa
acho. Eu já vivi isso. Expectativas É. também, né? Porque daí você coloca na sua cabeça um jeito que tem que ser e às vezes vai chegar um relacionamento que vai te levar para outro caminho, sei lá. Eu também acho. Eu acho que porque, mas isso é coisa de a gente vai aprendendo, Uhum. né? Porque a gente nasce com um monte de tenques, né? Uhum. Aí depois você vai, com a vida, você vai entendendo que não tem que. E o que você busca aquela dá dica para quem tá vendo, tô brincando. Não, mas tipo só para saber assim, o que é primordial para você num parceiro, por exemplo? Ai, caráter, né? Eu sou tipo, eu acho que cada um constrói o seu skin, né? A sua projeção ali de acordo. Tem várias pessoas que escolhem por outras óticas, né? Por exemplo, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e falou: ai, você tem que namorar com um cara foda. Eu falei: defina foda. Aí, não, porque é um cara empresário, dinheiro. Aí eu vi, ixi, o conceito de foda dessa pessoa é completamente diferente do meu. Eu não olho, tipo assim, eu gosto de, primeiro de tudo, pessoas com bom caráter, com valores parecidos com os meus, porque isso é a longevidade da coisa. Química eu valorizo muito, porque eu sou uma mulher que gosta de sexo. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que pesa muito para mim dentro do contexto todo, sabe? Mas eu acho que são pilares de uma relação mais a longo prazo. E eu gosto de homens que estão construindo o dele, sabe? Tipo assim, do que, às vezes, uma pessoa que Já tá chegou meio lá. com a vida pronta, talvez porque a família... E aí não sabe o que fazer. Eu não gosto de homens que não sabem o que fazer. Porque aí eu acho que abre portas para ser um homem mais inseguro, né? Então, o cara que está construindo, ele tem ali um gás que eu acho que combina muito com Parecido com o seu. o meu. É. Então, eu acho que são essas coisas. Assim, eu acho que, em termos financeiros, eu até falei sobre isso recentemente. Eu não olho muito isso, porque eu não conto com o dinheiro de ninguém. Eu vivo bem minha vida com o que eu construí. Estou super feliz com isso. Mas acho que uma pessoa que consiga acompanhar um pouco, acompanhar meu estilo de vida. Eu acho que isso é importante também. Não alguém pra que você vai longevidade. bancar 100%. E né? não alguém que vai me bancar. Também não precisa. Entende? Mas acho Graças que a Deus, não precisa. acho que tá bem, né? Não Pô, tô pedindo o básico, achei que tá gente. ótimo. Tá ótimo. Não tem nada fora da curva. Não tem nada de muita Tá de exigência. boa, entendeu? O que você tem bode, assim? Ai, ostentação. Tenho muito balde. Ai. Em homem, né? Tu tá perguntando. Sim, Ostentação, o cara que... em geral. Não necessariamente homem. Eu acho que isso. Acho que me veio na cabeça isso porque a gente tava falando do que Sim. eu acho legal, né? Então, eu acho que o homem se validar através do dinheiro, eu tenho muito bode. Tipo assim, do E de mulher carro, também, da né? coisa. Ah, sim, de mulher também. Eu tenho também bode de tenho. ostentação. Então, mas acho que, olha o machismo, né? Isso Dá machismo. mais bode de Gente, homem. olha, a gente fala as coisas, mas a gente tá falando off-câmera, a gente tem que respeitar o tempo das nossas vivências. Eu tenho 35 anos vivendo nesse planeta. Então, assim, a gente tem muitas coisas dentro da gente que leva tempo para desfazer. Mas, olha isso, para mim, me dá mais bode o homem ostentar do que a mulher. Não sei. É mesmo. Porque, não sei, bate diferente, assim. Mas se a mulher foi lá e conquistou o dela. Então, pois é, veja. Será E que se a mulher for aquela que é, tipo, bancada 100% e tá lá ostentando, tudo bem? eu acho Pergunta que são... polêmica. Não, é polêmica. Mas isso complementa a pergunta do início que eu falei. Eu acho que são escolhas que você faz na vida. Porque eu também já vi mulheres fazendo escolhas disso, de ser sustentadas. E eu acho que ela abre mão de uma coisa que eu não abro mão, por exemplo, de, sei lá, Da independência. Química com o parceiro, ser feliz com o parceiro em determinados âmbitos, que ela abre mão, porque para ela é mais importante ter aquela segurança financeira ali daquela maneira que talvez ela não queira trabalhar num trabalho. E acho que é uma escolha dela também. Entendeu? Não cabe a gente a julgar. Não cabe julgar. Então, assim, ela está abrindo mão de muitas coisas nesse relacionamento, com certeza. Aí é com ela, entendeu? Se isso para ela é verdade. importante ou não. Mas eu acho que talvez tenha um pouco de reparação histórica, de eu dar mais crédito para a mulher. né? Pode ser. É. Você existe uma licença poética ali. Isso, exatamente, exatamente. Mas acho que isso, ostentação. E o cara que posta muito também, né? Negócio de homem que mulher blogueiro. Eu também não Não faço cola muita em mim. questão, não. Não gosto. Não ia gostar também, não. É. Aliás, eu queria gravar com o Bruno aqui no podcast, Não porque vem. tava vindo o Dia dos Namorados, não sei quando esse Sim. episódio vai no ar, mas enfim, a gente tá antes do Dia dos Namorados hoje. Daí eu queria chamá-lo, porque o Dia dos Namorados cai numa segunda. Não quer vir? Meu, ele assim, ele até falou pra elas, eu tenho horário, porque era no final do dia.
Aí eu tenho horário e tal. Daí ontem, jantando, ele olhou pra mim e falou, Fá, posso não ir? Por favor. Aí eu falei, tá bom, não vou te forçar. Posso entendeu? dar um conselho? Deixa ele. Exato. Não, mas é porque eu achava legal, porque como elas interagem, eu achava legal, tipo, a gente dar dicas de relacionamento de óticas de homem e mulher, sabe assim? Eu acho que é interessante. Mas, a hora que ele falou pra mim, assim, tipo, eu iria, mas posso não ir? Aí eu falei, pode. Tá bom, faz parte. Se eu fosse você, eu deixava ele quieto. Melhor é conselho. Sabe por quê? Porque é tentador, como a gente também falou aqui, é muito tentador, porque vai bombar. Mas isso é uma parte da sua vida que não necessariamente você precisa. Mantém uma coisa só sua. Não, eu mantenho muito, assim. Com ele certeza, mal. com certeza. Sim. Tô falando de Mas era, tipo assim, sabe, um episódio especial. Sim. Que nem no meu YouTube. Teve um dia que ele foi lá, tipo, em anos de Deve ter YouTube. explodido. Explodiu. E as pessoas amaram. E, de repente, conheceram um lado dele que é mais divertido, que as pessoas têm a impressão que ele é mais sério, porque ele não aparece muito, etc. Agora já tiraram um pouco isso, né? Mas eu concordo com você. Melhor manter. Eu acho. Tem Cada certas coisa no coisas seu que lugar. Deixa quietinho, que é melhor. Eu acho. Você tem ciúme em relacionamento? Tá vendo? Ó, a carinha de anjo. Nada, eu tava assim, relaxando. Me sacode. Não, é que eu fiquei curiosa com Não, isso. não. Porque eu fiquei curiosa, assim, eu sei que quando você tá em relacionamentos, você poupa Sim, muito. Sim, A gente total. fica morrendo de curiosidade. Pior que eu não Até aparecer a pessoa já demora. Demora, demora. Mostra uma mão. Eu acho que o meu mostra- próximo relacionamento, gente, vocês não vão saber nem quem é. Pelo amor de Deus. É sério, vocês vão ter que ser muito Sério? CSI, porque eu vou postar só os vinhozinhos assim, ó. E a mãozinha. Mas por quê? Porque eu aprendi que certas coisas não devem ser Mas compartilhadas. existe algum trauma, alguma coisa que você fala... Eu acho que preservar... a Glória Maria falou isso quando eu entrevistei ela. Outro marco, né? Tipo Nossa, assim, gente, você eu fiquei entrevistou assim, a Glória Maria. Vê essa entrevista, é muito legal. Ai, vou assistir. E ela fala, eu já namorei, tem essa quote dela, eu já namorei com dois ao mesmo tempo. Ai, Não maravilhosa. sei o que lá. E as pessoas não sabiam, porque relacionamento é para ser vivido, não para ser postado, não para ser compartilhado. Então, acho que tem certas coisas que a gente, porque a gente já está há muitos anos nessa roda viva das redes sociais, e é tentador, porque dá audiência. Meus top posts curtidos é eu de biquíni, eu com o namorado, Família. eu com o namorado de biquíni. Esse é o top post. Você com o namorado de biquíni é assim, explosão Se de ficar likes. eu de biquíni com Juliette, o namorado... A Juliette também é uma das mais curtidas. Ai, maravilhoso. Enfim, é tentador. Só que eu acho que para o bem de uma coisa que é preciosa para você, não acho que vale a pena, entende? Eu acho que, por exemplo, eu acho a Fiorella o máximo, porque ela vive tudo. Gente, vive. o Ela bebê casou, nasceu. Ela casou e ninguém viu a roupa dela. O bebê nasceu, ela não postou. É. E eu tô grávida, eu acompanhando. Gente, nasceu ou Eu não já vi, tem nasceu? um álbum do Não, de juro. Fiorella no meu celular. Ela não posta. Não posta. E não posta o marido dela também. E casou e ninguém sabe que ela casou e não sabe a roupa que ela casou. Isso é chique demais, gente. Eu acho Isso é chiquérrimo. 2050, gente. Eu ainda não cheguei nesse nível da chiqueria. Não, Tô mas bem eu acho que longe. são escolhas. Eu acho, A gente fala muito sobre isso. Porque aí você Não, porque vai... daí tem ônus e bônus também, né? Eu acho Super. que o engajamento e o carinho que existe do público, quanto mais ele te conhece um pouco mais a fundo, é um carinho mais profundo de, tipo, a pessoa te encontrar e chorar, sabe? Sim. Coisas assim. Sim. Porque ela te conhece, ela se sente tia dos seus filhos, sabe? Coisas assim. Total. Mas eu vivo esse dilema. Eu fico assim, eu tô postando, sei lá, apareceram demais as meninas, eu fico um tempo sem postar. Daí Isso as deve ser pessoas... muito É difícil. difícil. Mas assim, eu não faço Big Brother delas. Sim. É, Faço um pouco de mim, mas Sim. delas não, ela entendeu? eu nem tenho filho, mas eu tenho um pouco de aflição quando eu vejo, e eu imagino que seja muito tentador, porque criança é muito fofinha. Você quer dividir uns momentos E eles fofos. devem falar umas coisas muito engraçadas. Mas eu não divido assim nem. Só que você começa a ver que a criança começa a perceber que ela É. virou uma atração e que ela faz sucesso naquela hora que ela faz aquilo. Então, acho que começa a educar a criança para um lado que ela vai ficar meio desnorteada, assim. Não, no meu caso, o que acontece é tipo, eu tô lá, aí eu filmo pra ter. Claro, Porque eu gosto de aham. filmar pra gente, porque eu fico assistindo à noite depois que elas dormem, tipo Sim. isso. E aí, às vezes, tem coisas que eu falo, isso tá muito fofo, vou compartilhar. Mas em nenhum momento eu parei o que tava acontecendo. Ela falou, faz aí isso, filha, que tu fez Exato, ontem. exato, né? entendeu? Tipo, Então, isso é uma coisa que eu faço questão, né, de não fazer. E aí, às vezes, elas pedem, porque elas me veem gravando, e elas pedem. Ai, mamãe, eu amei... Porque elas viram um vídeo que eu troquei de look, eu joguei um look no Frank,
muito linda. Aí ele virou. Daí elas ficaram assim, meu Deus, tá muito engraçado esse vídeo, eu quero fazer essa mágica. E aí eu fiz um vídeo que elas jogam a roupa nele e ele se veste, sabe? Tipo assim, virou meio que Sim. engraçado pra Nossa, elas. deve ser muito difícil, porque Mas é isso, o você tem mundo que é assim, né? limitar. E eu sou daquela que não quer dar celular por muitos e muitos anos pra elas. Então eu vou poupar o máximo que eu puder. É, isso deve ser um mega Porque é desafio. difícil. Né? Qual seria o limite? Mas para nós adultos, eu acho isso. Pensa direitinho, não expõe tudo, porque você tem que proteger. Não, o a relacionamento sua eu vida. protejo muito, É. não dá. E ele nem gosta, na verdade. É que quando ele detestava, eu falava pra ele, você tá dando um tiro no próprio pé, porque as pessoas ficam mais curiosas. Então, por exemplo, se eu tô filmando assim e ele aparece aqui, sabe o que ele fazia? Ele fazia assim, ó. E aí as pessoas começavam, mas eu quero ver. Aí eu falava, meu, você tá chamando atenção pra você mesmo fazendo isso. Aí ele A começou Thay a faz perceber. isso, né? Com o Marcelão. Ah, é? Ela não mostra, nunca mostrou a cara dele. E aí as pessoas ficam mais curiosas. Ela fala dele, fala dele e nunca mostrou ele. Também ela criou uma história em cima do mistério, entendeu? Então, mas aí as pessoas não têm mais curiosidade? Muito, mas é problema das É pessoas isso. também. Não, que nem quando as meninas nasceram, eu falei, eu vou postar logo, porque eu acho que vira um negócio tão Sim. também, eu quero ver o rosto daquelas crianças, viram uma energia tão focada naquilo, eu prefiro, tipo, já postar, nasceram, legal Tudo e bem. tal, e aí ninguém fica nessa energia Mas de, é tipo... porque a sua narrativa é construída É, eu muito acho em que é cima, isso. Então as pessoas acompanharam É. o seu processo de engravidar agora. É, pode Então ser. é uma coisa que é uma historinha que tem que ter uma conclusão, É. né? Mas, enfim, eu acho que cada tem um caminho. Então, o assim. próximo você não vai postar nada. Olha, gente, eu acho que não, viu? Você vai chegar naquele nível de chiqueria. Vai ser tacinha de vinho. Quando vê a tacinha de vinho, aí vocês já sabem. Mas nunca teve um crush famoso? Ah, teve? Minha gente, eu sou tão discreta que eu já peguei crush famoso. 3 ou 4. E ninguém ficou sabendo? Mas quando a gente desligar a câmera, eu vou saber. Ah, lá vem. Eu lá quero vem. saber. É, o Ian fez de tudo pra eu contar, eu não contei. Ele, eu acho que é fulano. Eu falei, você que imagina aí, mas o povo não sabe. Mas aí você já foi com aquela coisa de, tipo, vou viver uma loucurinha aqui, mas não quero nada sério com essa pessoa por ser Eu não famoso? me bloqueio por nada. Isso foi uma conclusão que eu tirei, que, putz, eu engajo mais, tipo assim, eu dou mais liga com pessoas low profile. Anônimas. Uhum. Mas eu não entro em nada com cabeça pré-feita, não. Que legal. Eu só, tipo, fui e não deu. E como que você conseguiu segurar? Menina, pois é, eu sou muito desinteressante, eu acho. Você não é desinteressante, Camila. O povo não tem curiosidade, assim, porque eu acho que... Muito sei lá. famosos? Aham. Eu preciso saber. Mas foram longos os casos? Ah, não, acho que... Não foi... Tipo assim, foi mais... Não, foi uns mesezinhos. Acho que 2 meses. Ah. Tipo assim, porque eu sou uma pessoa que eu adoro... Eu gosto de vínculo. Então, eu nunca fui a pessoa... Eu vou pro Carnaval de Salvador, não pego ninguém. Entendi. Entendeu? Quer dizer, agora eu não vou, assim, não, sei lá... Mudei um pouco, mas os destinos do Carnaval. Mas já fui algumas vezes e eu não ficava com ninguém. Você não é daquela de beijar por beijar, Não assim? gosto, eu gosto de contexto, gosto de... fulana me apresentou, curadoria. Entendi. Porque eu gosto de criar uma coisa assim, tipo... Curadoria é ótimo. Eu adoro quando a amiga apresenta e dá um contexto, elogia. Aí eu já olho a pessoa diferente. Não consigo funcionar num lugar que está todo mundo de abadá e não dá para saber nada sobre a pessoa e tem um monte de homem bonito, mas eu não consigo, não me atraio. Entendi. Impressionante. Por que eu falei isso? Não, porque eu perguntei. Eu perguntei se eram muito famosos, quanto tempo durou, daí você falou uns 2 mesezinhos. Porque aí eu geralmente fico um pouco mais de Dá tempo, um- porque eu gosto de descobrir a pessoa, eu gosto da intimidade, entendeu? Por mais que você não construa uma intimidade super em 2 meses, mas, tipo, descobrindo a pessoa, sabe? Porque eu acho que a pessoa fica mais interessante. Entendi. Eu gosto mais. E as pessoas te paqueram muito? Ou ficam mais na Paqueram. delas? É? Eu achava que ficariam mais meio na delas, assim. É mesmo? Aham. Pelo Instagram? Também, assim. Por isso que eu falei, ó, eu não por mais, assim, que tem a menina que perguntou da mulheres independentes e tal, nananã, eu não sou uma pessoa que cria porque eu acho que as pessoas me veem em lugares tão comuns. Tô no centro, tô no Na aonde, padaria. na baladinha, É. entendeu? Agora eu tô saindo menos, mas, tipo, as pessoas me veem nesses contextos, então acho que eu não faço, assim, não crio uma barreira. E você é bem sorridente, amigável, eu você não é acho aquela que- pessoa que... Eu gosto de conversar, É. adoro, tipo assim, zoar, assim, eu falo para minhas amigas, adoro
conversar em date, as minhas amigas não gostam de date, mas eu gosto de exercitar o músculo social, entendeu? Aham. Então eu converso muito. Você é melhor na paquera ao vivo ou online? As duas. Jura? Tão boa quanto? Acho que sim. Eu gosto muito de conversar. Se o cara for interessante de conversa, eu vou que vou. É que tem umas pessoas que não sabem desenvolver muito bem, Sei. assim. Mas eu adoro conversar. Sou libriana, né? E joguinho? Eu sei fazer, mas Não ama? eu acho que o meu joguinho... minhas amigas riem muito disso. Eu falo tudo que eu penso, só que eu boto kkk. Aí eu consigo falar... Aí fica naquele contexto, será que ela falou sério? Será que eu não? falo tudo. Entendi. Só que aí eu falo de uma maneira que... Aí, tá uma dica boa da paquera, Dica gostei. boa da paquera. Fale o que você quer falar, com humor. Porque se a pessoa estiver aberta para pegar, deixa, ela vai pegar. Se ela não tiver, você não passou vergonha, entendeu? É como se eu tivesse feito uma É piadinha. como se você tivesse feito uma piadinha e você meio que Gente, se achei essa blinda. dica genial. É. Aí você tá assim, Verdade. né? Paquerando e kkk. Não, é que nem quando você tá escrevendo alguma coisa, você fala, tô rindo Tô muito. rindo Só muito. que quem te olha, você tá assim, ó. É. Geralmente se eu falo tô rindo muito, eu tô rindo muito mesmo. E você perguntou se eu era ciumenta e eu não respondi. Você se esquivou ali. Não, eu tô brincando. lembrei. Eu sou muito de como a pessoa se coloca. Se a pessoa me passa segurança, eu não sou ciumenta. Porque eu confio, entende? Tipo, Mas se você eu já sinto teve relacionamentos onde você se viu numa... insegura? É. Pra caramba. Um Mas não relacionamento- chegava a ser tóxico, assim? Sim, Chegava? Sim. Porque eu acho que, de novo, outra consequência da insegurança masculina pode virar isso, porque a pessoa quer criar um ciúme em você, para E que aí você te fique afeta. insegura e você fique presa. Olha que ciclo doido. E aí consegue mesmo, entendeu? Se a pessoa tem uma intenção ali num relacionamento amoroso que você está vulnerável e envolvida ou envolvido, a pessoa consegue te causar uma coisa e aí te desperta o pior de você. Tem relacionamento que desperta o melhor, tem relacionamento que desperta o pior. Você tem que ficar muito atenta a isso. E aí você vê como depende do outro. Você ser ciumento ou não é só uma coisa que é sua. É como... É um relacionamento, são duas verdade, pessoas. isso é Ou mais, verdade. né? Tem gente que faz mais. Mas, assim, geralmente são duas pessoas. Então, é como a pessoa se coloca para você. Mas tem gente que é ciumento em geral, tipo, com amigo. Ah, também. Eu acho que não é uma natureza minha ser ciumenta. É uma coisa muito... eu gosto do que, tipo, cuido do que eu estou vivendo ali, mas eu acho que nada que comprometa o bem-estar ou a liberdade do outro, não acho legal, sabe? Porque acho que não é uma maneira boa de viver. E outra, eu vou falar uma coisa meio baixaria. Posso? Pode. Eu falo assim para as minhas amigas, gente, eu não nasci para ser fiscal de piroca. Maravilhoso. Não nasci para isso, porque a gente não tem nem tempo para ficar vendo. Tipo assim, onde é que tá essa pessoa? Ai, meu Deus, que horas são? E outra, você Chegou. tá assim ou não vai limitar não em vai nada. limitar em nada, É. entendeu? A pessoa quer fazer, ela faz, então não vai limitar. Muito bom essa Então, assim, expressão. a gente não é bom a gente ficar... caramba, essa noia de querer ver onde a pessoa tá todo o tempo. Acho que tem que deixar estar, Concordo. né? Gente, eu amei as dicas de relacionamento. Finaliza o podcast. Não nasci para ser fiscal de piroca. E é isso, gente. Acabamos a conversa. Vai ter um corte só disso, entendeu? A gente Vai falou de um bombar. monte de coisa interessante. Aí vai vir assim, não nasci pra ser fiscal de piroca. Não faz isso comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem corta são elas, aquela que tira a responsabilidade. Ai, gente. Mas Não, tô assim, brincando. às vezes o ensinamento ele não é rebuscado. É, Ele é um nu e cru, entendeu? eu gostei dessa, de verdade. Só piora, né, a minha situação. Eu amei, eu não queria parar de falar com você. Ah, Foi eu amei maravilhosa. também. Foi tudo. Você vai terminar com essa coach mesmo? Não, a gente pode terminar de outro jeito, deixa eu pensar. Bom, projetos é continuar com o Gebi. Não consegui responder mais. Tô tentando ser séria de novo. Vamos falar de projetos profissionais. Gente, aproveitei o cupom. Fab Talks 10. É assim Pronto. que a gente vai encerrar o podcast. Né? Muitos ensinamentos. Muito bom, Muito sério. bom. Eu amei. Foi Amei tudo. demais. Obrigada, Espero que sério. vocês tenham gostado. Ter também. topado. E eu quis, porque assim, eu já tive falando sobre mil coisas, mas eu quis trazer
um lado seu, tipo, que as pessoas não perguntam tanto, que eu acho que é legal, sabe? Mas eu vim por causa disso, porque eu sabia que você ia perguntar coisas legais, entendeu? Ai, que bom, você É gostou. legal que você está construindo essa consistência. Ai, que bom. Entendeu? Que aí você sabe que você vai falar de uma coisa diferente, você vai ser escutada de uma maneira diferente, porque isso aqui é uma janela, né? Você está atingindo públicos novos Isso. e se mostrando para públicos novos, então é muito legal. E a gente fala, assim, de relacionamento, e o relacionamento envolve tudo, não é só homem, mulher, ou mulher com mulher, homem com homem, mas enfim, não é romântico só, é profissional, é tudo. Eu acho que esses medos que você expôs aqui, que eu acho que nunca ninguém Não. imaginou, sei lá, se você já dividiu, às vezes a pessoa não viu. Eu, por exemplo, não sabia, assim, que tinha certas coisas que você tinha essa limitação que você teve que ir Insistir, contra né? para conseguir superar. Então é muito legal você ver uma pessoa que você admira falando, eu também tive meus medos e fui lá e agarrei as oportunidades. E acho que você ensinou bastante hoje aqui. Ai, fico feliz. Foi demais, eu amei. Feliz, obrigada. Agora a gente vai encerrar aqui no YouTube, mas a gente tem a DR, Ah, boa. né, que vai continuar nas plataformas de áudio. Então, a gente só vai encerrar no vídeo aqui. E aí vai um corte pro nosso fab.talks no Instagram. E a gente abriu no TikTok também, fab.talks. Vai ter vários cortes. Então, se você perde algum episódio, de repente você vê um corte, aí você lembra de ir lá ver os episódios. Se bem que eu tenho um público aí que fala que vê todos. É, Eu fico muito feliz. muito bom. E eu fiquei muito honrada de você vir, de verdade. eu Eu te amei. admiro pra caramba. Eu também admiro muito. Mesmo te acompanhando desde sempre, eu acho que é mais gostoso ainda ver todo o seu sucesso e torcer aí pra você crescer cada dia mais que você merece. Obrigada, nós. Pra Amei. nós, amém. Obrigada, e é isso. Comentem aí, engajem, se inscrevam no canal. Eu tenho que lembrar de falar isso, que eu não tô falando, né? Se inscrevam no canal, pô. Eu quero chegar em 300 mil. Né? Tá em quase. quantos? Tá em 200 e cacetado, sei lá. Tá quase. Ah, gente, vamos lá, hein? E o Fab Talks no Instagram para 100 mil também, tá quase. Então é isso. A Chique. gente tem que. Gente, tem Temos que essa crescer. marca, É temos isso. essa marca. Quero vocês aí engajando e tudo mais. Obrigada.